Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição, a segunda deste ano do Adri Podcast. E é com muito prazer, com muita alegria no coração, que eu venho receber uma pessoa tão querida, que eu tenho tanto apreço e que realmente eu me espelho, né, em poder acompanhar, em poder aprender. Então, eu estou aqui hoje como ouvinte, como uma pessoa que vai aprender com ela. Já vou aqui falar para vocês que a pessoa de hoje é apresentando a Fernanda Fialho. Ela é autista nível 2 de suporte, TDAH. Ela sobreviveu 15 internações psiquiátricas. Ela tem 28 anos, ela é carioca, ela é faladeira, gente. Então, olha só, ela vai falar. Será que ela vai falar bastante aqui hoje? Ela é mãe de autista, palestrante, escritora, criadora de conteúdo digital e tem várias aqui características, vários adjetivos que eu não vou nem mencionar mais, porque seria uma lista aqui gigante, que eu sei que tem muitos fãs dela. Mas eu tô aqui hoje para poder aprender com você, Fernanda. Seja bem-vinda. É um prazer te receber. Um prazer, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Ah, eu também fico feliz de te receber. E olha só, Fernanda, a gente estava até conversando aqui nos bastidores antes da gente entrar, não foi, Fê? Que justamente é a primeira pessoa autista que a gente está recebendo aqui no Adri Podcast. E eu esperei muito por esse momento. Não só eu, como o time inteiro. Tem aqui o bastidor. Bia, estava esperando por esse momento também? Muito. Felipe estava esperando por esse momento também? É demais. O bastidor, porque para quem não sabe, a gente está aqui no podcast sempre falando sobre direito dos autistas, sobre pessoas autistas, sobre tudo que envolve esse cenário, essas pessoas. Então a gente precisa aprender também com pessoas como você, Fernanda. E aí a gente tem alguns blocos de perguntas que são interessantes e eu queria até falar com você um pouco e começar a gente perguntando aqui sobre a Fernanda. Você, enquanto mãe da Laura, você que também é uma pessoa autista, Fernanda, como é que foi para você descobrir o seu diagnóstico? Eu queria conhecer um pouquinho mais. Eu já vi você comentando, né, que foi um diagnóstico um pouco mais tardio, porque quando você era um pouco menor não tinha, então as pessoas confundiam bastante. Como foi essa sua trajetória de diagnóstico? Você poderia explicar um pouquinho para as pessoas que às vezes estão ali buscando o diagnóstico do familiar ou o teu próprio diagnóstico e têm dificuldade? Você pode trazer pra gente um pouco de como foi sua trajetória nesse ponto? Posso, claro. Meu nome é Fernanda e eu comecei a fazer tratamento quando eu tinha uns 12, 13 anos. Só que naquela época eu não falava, né? Tipo, começo dos anos 2000, até 2010. Assim, só que, incrivelmente, é recente, não é uma coisa tão. Sim, E. Mas mesmo assim, ainda tinha muita desinformação, ninguém falava. E eu acho que o acesso. O, as redes sociais ajudaram muito a disseminar a sim, informação. verdade. E naquela época eu ainda estava no começo, assim, das redes sociais. Nem tinha, na verdade, tinha aquele computador com coisa de escada. E Eu usava assim, esse. pois é. Aí eu comecei a fazer tratamento e passei por vários psicólogos, psiquiatras, recebi vários diagnósticos e mais nenhum de autismo. E aí eu comecei. Eu tinha muitas questões de autoagressividade. Ainda tenho nas crises, né? Eu tenho crises autoagressivas. Eu nunca fui uma pessoa agressiva com outras pessoas, mas sempre fui uma pessoa Sim, agressiva comigo mesma, né? E eu tinha muita dificuldade de comunicar as coisas que eu sentia, e aí eu me machucava porque eu tentava comunicar de alguma forma com as crises. Não, tipo, me machucando. Eu sim. tentava me comunicar que eu não estava bem. E aí eu tinha muita crise também e tal. E aí eu comecei a tratar com psiquiatra, com psicóloga, e aí eu fui internada no hospital psiquiátrico pela primeira vez, com uns 14, 15 anos. E aí foi, meio que se tornou um padrão, né? E aí eu comecei, assim, eu fui internada pela primeira vez com uns 14, 15 anos no hospital psiquiátrico, e isso meio que se tornou um padrão, assim, né? Sim. E aí, meio que eu falo que virou uma questão de apagar incêndio. Sempre a ponta do iceberg. Quando eu já tinha nessa época muita depressão e eu tinha pensamentos do toque também já. E tinha essas crises de autoagressividade. Eu tentei suicídio. Já a primeira vez que eu tentei suicídio eu tinha 12 anos. Então acabava sempre sendo a internação para apagar incêndio. Eu ia lá porque eu estava me machucando, porque eu tinha tentado me matar.
E aí eu nunca aprofundava, né? Nunca ia, por que que tá acontecendo isso? Ficava só, vamos manter ela viva, e depois ir pra casa, e continuava tendo as dificuldades, eu não sabia por quê, eu não entendia, e continuava voltando pro hospital. E eu passei mais de 1.000 dias ao todo internada no hospital Sim. psiquiátrico, tive 15 internações psiquiátricas entre os 14 e os 23 anos. Então, fiquei muito tempo. A minha maior internação, fiquei mais de um ano direto internada. Então, às vezes falam assim, porque antigamente ia para hospício, os autistas não tinham diagnóstico. Se torna, assim, uma fala como se fosse muito antigamente, naqueles vídeos em preto e branco. Não é tão antigamente assim, entendeu? Tipo, em 2002 eu tava lá internada, em 2019 eu tava lá É internada. Tipo, é recente, né? recentíssimo. Recente isso. Minha última internação foi em 2019. Então... não é tão, tipo, vídeos em preto e branco e documentário Holocausto Brasileiro, você vê muito isso, mas também é muito recente, só que as pessoas não falam mais tanto sobre isso. Tipo, naquela época eu também não falava, hoje fala do passado, mas não Sim. fala que ainda tá presente, entendeu? Entendi. Meio que ficou uma coisa assim, não tem mais não, Mas ainda mas ainda existe. existe, entendeu? E daí depois que eu saí do hospital psiquiátrico, eu engravidei da minha filha. E ela foi diagnosticada precocemente com autismo, né? Ela nasceu prematura, ela já tinha muitos atrasos. Com 1 ano e 2 meses, ela começou a fazer investigação. Sim. Começou Bem recente, né? Bem nova. Ela bem começou. nova, com 1, 2 meses. Fez investigação, estava fazendo avaliações multidisciplinares. E aí, com 18 meses, né? Com 1 ano e meio, ela recebeu o diagnóstico fechado, né? De autismo. Só que durante essas dessas intervenções, Sim. ato falho, tinha muito essa questão da anamnese, né? Perguntava, e a sua vida, gravidez, não sei o quê. E toda vez que eu começava a falar sobre como tinha sido até ali e tal, sobre toda a minha trajetória, eles falavam, então, você já buscou seu diagnóstico? Eu falava, não, mas não tenho não, já tenho muito CID, não preciso não sei. Não, E já tem já bastante tem aqui uma em lista de casa, CID, tá né? tranquilo. Ele, não, vai fazer uma avaliação, você é autista com certeza, não sei o quê. Eu falava, não, que isso? Eu não sabia que existia esse negócio de diagnóstico equivocado, de diagnóstico, sabe, errado. Eu Sim. achava que você recebeu um diagnóstico era aquele. Vai ser aquele pra vida toda. E o profissional. Porque você acredita no profissional. Eu sempre acreditei que os profissionais que eu passei, eles não tinham nada além do meu bem-estar em vista, entendeu? Tipo, eu não conseguia conceber a ideia de que algum profissional ia tipo, fazer alguma coisa que não fosse pra me ajudar. O que deveria ser assim, Sim. de um profissional da saúde, mas não era. Então eu continuei fazendo acompanhamento psiquiátrico e aí eu Sim. comecei no ambulatório, eu conheci uma amiga e também uma amiga que já tinha ficado internada comigo falou com as duas me contaram a mesma história, que elas ficaram anos que nem eu, com outros Sim. diagnósticos e finalmente depois de receber o diagnóstico tardio de autismo. Eu falei, caraca, isso existe, né? Que coisa. Ah, então você teve uma amiga Duas que. amigas Duas amigas passaram que por isso. passaram por isso. Entendi. E aí, análogos com diagnóstico já estavam, tipo, falando, vai buscar, mas eu tava muito resistente. Mas aí, Sim. depois que as minhas amigas falaram comigo, eu fui fazer a avaliação. E aí, Sim. 2 meses depois do diagnóstico fechado da Ana Laura, eu fechei o meu. E Olha. aí foi. Pague um e leve dois. Meu Deus, bem que falaram que você. Olha, Fernanda, bem que você fala sempre, né? Não, tô aqui pra poder. Eu vi vários personagens lá nos stories, inclusive. Aí eu falei assim: não, é que eu não vi ainda esse lado da Fernanda pessoalmente. Hoje a gente tá descobrindo, pessoal. Sim. E aí eu fui e recebi o diagnóstico e foi muito bom, mas muito ruim também. Por quê? Foi muito bom, eu falo para. Tipo assim, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu senti um luto muito grande, né? Porque eu não sabia nada sobre autismo, eu era. Tipo, não sabia nada. Sim, é Então, natural isso, eu né? achava, eu tinha aquele senso comum, assim. Aí eu pensava assim, Ana Laura é autista, não vai ter. A gente não vai conseguir formar uma relação de mãe e filha. Ela vai ser alheia ao mundo. Eu pensava essas coisas assim, bem senso comum, assim, que ela não. Tipo, bem assim, filme que eu via. A gente, como familiar, pensa Pensa que naturalmente. não vai dar e Eu tal. pensava de Matheus que eu nunca conseguiria ser irmã dele de fato. Sim, eu pensei isso. Aí quando eu recebi meu diagnóstico, eu pensei, pô, eu penso, eu falo, eu sinto, eu entendo o mundo.
Então, minha filha também vai ser, assim, entendeu? Não tem esse negócio. E aí, isso me aliviou muito do diagnóstico dela. Tipo, eu pensei, pô, vai ser tudo bem, vai ser tranquilo e tal. A gente vai saber lidar. Que bom que ela recebeu o seu diagnóstico. Só que pra mim, o meu diagnóstico em relação a mim foi muito dolorido, né? Porque eu sempre ouvia dos profissionais que se eu me esforçasse o suficiente, eu ia ser normal. Se eu me esforçasse o suficiente, eu ia conseguir ter uma vida funcional, totalmente funcional. Que eu era doente porque eu queria, que eu tinha que me esforçar mais. Se eu quisesse realmente melhorar, eu melhoraria. Meu Então eu Deus. sempre ficava sentindo que eu estava me esforçando ao máximo, mas não estava dando conta de melhorar. Mas eu tinha tipo, fundo da minha mente que se eu me esforçasse o suficiente, tudo isso ia passar. Então eu ficava me esforçando ao máximo. Aí cada crise que eu tinha, eu ficava, meu Deus, eu quero melhorar. E eles falavam, não quer, porque se quisesse, melhorava. Então eu ficava, cara, que eu tenho que E me aí vem a esforçar mais. frustração, né, Era sempre Fernanda? assim. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei, de certa forma, muito triste. Eu pensei, cara, não importa o quanto eu me esforce, eu vou morrer autista, sabe? E aí foi difícil por esse motivo, mas de certa forma um alívio, porque eu falei, pô, não é culpa minha ser assim, eu nasci assim, sabe? Então foi muitos sentimentos ali na hora. Mas Fernanda, agora já passou, tipo, maravilha. aquela fase do começo e eu já tô mais, assim, tipo, tranquilo. Tem algo que você falou que chamou minha atenção e que eu acredito que a gente precisa trabalhar a conscientização das pessoas, principalmente para quem está assistindo a gente, né, posteriormente vai estar assistindo esse podcast, que é quando o diagnóstico tardio a partir do diagnóstico do seu familiar, do seu filho. Isso acontece muito. Eu tenho visto isso, Fernanda, de modo muito gigantesco, porque meu irmão, para quem não sabe, ele teve o diagnóstico em 2012, justamente nesse período que você estava passando por essa fase difícil que você mencionou. Então, imagina, a Matheus recebeu o diagnóstico nessa fase, de 2012 para 2013. Eu sou do interior, ainda mais do Nordeste. Então, gente, uma cidade pequena de um interior não tem nem clínica especializada. Quem dirá informação de qualidade. Então a gente não sabia. Eu entendo o que você está falando, porque apesar de eu não ser mãe de uma pessoa autista, mas sendo irmã, a gente se coloca nessa Conviveu, posição, sim. a gente convive, né? Convivi na época, e aí a gente acaba entendendo as dificuldades que a gente passa. Porque o autismo na época, Fernanda, assim, o diagnóstico dele caiu no meu colo, então eu não sabia o que era. Eu, não, eu, Sim. eu nunca tinha ouvido falar essa Vem o palavra. diagnóstico e você fica, uai, que é isso? O que que tá acontecendo? E aí, minha mãe também teve muita dificuldade de lidar, meu padrasto na época. Então, essa questão do luto que você mencionou, você é ser humano, então, natural, a pessoa vai Ainda sentir. mais não entendendo o que é, entendeu? E Meu Deus, uma sentença. isso, é isso. Nossa, leu minha mente, gente. Olha que sintonia maravilhosa. Porque minha mãe falou justamente isso. Ela perguntou na verdade, a médica chegou pra ela e falou assim: Isso é uma sentença pra vida toda. E aí minha mãe chegou e falou assim: E aí, gente, eu vou falar aqui, mas sem julgamentos, tá? Porque quando a gente não entende, minha mãe naquela época não entendia, ela perguntou: Tem alguma coisa que ele tome que vá passar? Sim, Minha mãe chegou a perguntar não tem, isso. a gente não sabe. Não entende nada sobre o assunto. E aí, quando você fala sobre o diagnóstico tardio a partir do filho, eu tô vendo muito cenário se repetir nesse momento atualmente. Então, constantemente a gente recebe famílias, hoje a nossa atuação acaba sendo para ajudar pessoas autistas a alcançarem os seus direitos, e muitas famílias, quando chegam até nós, elas falam: Olha, eu também recebi o diagnóstico. E a gente tem Sim. recebido no escritório esse ano, Fernanda, muita gente adulta buscando seus direitos. E eu fiquei feliz por isso. Porque muitas vezes, quando a pessoa já tá na fase adulta, a pessoa fala assim: eu não vou perder meu tempo, eu não vou buscar, porque é cansativo. Eu sei que cansa mesmo buscar o direito. E as pessoas estão chegando até nós, já autistas que estão no mercado de trabalho, estão estão exercendo a sua vida cotidiana e acabam buscando esse direito. Então, é importante essa sua fala, porque às vezes tem algum pai que se vê no filho, mas não quer buscar ajuda. Não, ou não tem como buscar, e cada um sabe do seu bastidor. E também, às vezes, ficava priorizando o tratamento da criança, a saúde da criança, o bem-estar da criança, e aí fala, vai se deixando Isso. pra depois. É aquela questão, a gente vai postergando, postergando. E um outro ponto que você falou, o segundo, foram dois, o segundo que você falou que me chamou muita atenção, é o perigo de um diagnóstico errado. Isso é verdade. Porque você mencionou aqui que confiava no profissional. E a gente confia quando a gente vai no médico, quando a gente vai em um advogado, quando a gente vai em um terapeuta, a gente confia naquele profissional. Então a gente acredita que ele está avaliando da melhor maneira.
E, na verdade, um profissional que não tem como diagnosticar do modo correto e adequado, ou seja, que não tem uma especialidade adequada, que não tem um entendimento, e aí acaba gerando tudo isso. Ou seja, olha a sua trajetória, né? É. Que é uma trajetória, assim, que a gente consegue ver tudo que você passou, né? Pelo menos é que só você sentiu, mas a gente consegue acompanhar e falar de algo que ainda existe, né, nessa década, de algo que as pessoas só falam lá atrás. Ah, como você falou, o Holocausto, falar de internações, e ainda existe isso. Ainda tem muita gente passando por isso agora nesse momento. E por que que a gente não fala sobre isso, né, Fernanda? Mas eu falo. Então, é Boa! por isso que o meu nome do meu Instagram é Para Que Tabu. Eu não quero que exista tabu pra esse tipo de coisa, sabe? Pra nada. Assim, pra mim, a gente faz, as coisas que se tornam tabu acaba criando um espaço perigoso de, não vamos falar sobre isso, não sei o quê. As pessoas ficam vulneráveis nesse espaço de, não vamos falar sobre isso. Então eu tento falar ao máximo sobre as coisas que me aconteceram, mesmo que as pessoas tá, nossa, mas é pesado, é uma coisa, tá se expondo demais, mas eu quero, o meu lema de vida é, tipo, eu compartilho a minha história na esperança de que ela não se repita. Então eu quero poder falar, mesmo que doa, mesmo que seja difícil de ouvir, pra tentar evitar que outras pessoas passem por isso, entendeu? Maravilha. Então, justamente, pessoal, a gente não vê falando, mas a Fernanda tá aqui. E por isso que você tá aqui no Podladre Podcast, Fernanda. Porque você é uma pessoa que quebra barreiras, né? Quebra tabus. E Exatamente. aproveitando, eu vou mudar o protocolo aqui. Eu iria entrar no bloco 3, né, de perguntas, que seria no final. Mas aproveitando que a gente tá numa sintonia grande hoje. Eu costumo falar que, geralmente, quem vem pro podcast parece que até que adivinha as coisas. Hein, Bia? Parece que adivinhou o roteiro? Adivinhou o roteiro, Felipe, porque a gente tem justamente, eu ia falar sobre essa criação que você trouxe, né, do seu canal, que é um canal rico de informações, que é um canal que ajuda pessoas, e como você falou, que você faz isso, mesmo que seja um incômodo muitas vezes, uma dificuldade que você possa ter ali, mas você acaba fazendo para que as pessoas não passem por isso. Então, Fernanda, você criou o Para Que Tabu, Isso. que tem sido um canal, uma ferramenta importante para visibilidade. E aí eu quero perguntar para você, como surgiu essa ideia? Então, o Para Que Tabu, ele veio muito antes do diagnóstico, na verdade, né? Eu recebi o diagnóstico em 2022, mas o Para Que Tabu nasceu em março de 2018. Então, ele começou com a ideia que persiste ainda, né? De falar sobre. Na época, eu falava sobre os tratamentos psiquiátricos, minhas internações, sobre as minhas crises. Era como um diário, um lugar para expressar o que eu sentia, para falar do meu dia a dia, assim. Só que aí ele foi crescendo, né? As pessoas foram chegando e depois o diagnóstico meio que explodiu, assim, sabe? Muita gente se identificando, querendo entender melhor como funciona o autismo na vida adulta, principalmente pais e mães de autistas, né? Vendo os filhos criança, queriam entender um pouco melhor. Sim. E também profissionais, né? De todas as áreas, professores da área da saúde. E foi muito interessante. Só que assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de entender tipo, eu tenho mais de 100 mil seguidores. Pra mim é como se eu tivesse 100. Então eu continuo sendo aquela pessoa que fala, que desabafa, que conta as coisas, de fala do seu dia a dia. E aí, às vezes, eu esqueço que são 100 mil pessoas, porque eu não consigo conceber a ideia de 100 mil, sabe? Sim. Então eu fico. Vai falar, ai, cuidado com o que você posta e tal, porque eu não tenho muito filtro, por isso que eu não faço live, por exemplo. Porque na hora eu vou falando e tal, e se não tiver uma edição, um corte, eu acabo me colocando numa posição muito de vulnerabilidade. Mas o Para Que Tabu surgiu por isso, entendeu? Por uma questão que eu precisava desabafar, eu precisava contar o que eu tava vivendo. E a ideia não era nem que ninguém visse, entendeu? Tipo, Sim. era só poder botar pra fora, entendeu? E agora eu transformei em um lugar de ressignificar tudo que eu vivi, entendeu? Tipo, ressignificar toda a dor e também entender um pouco mais sobre. Porque conforme eu falo, eu me escuto, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se escuta, se compreende também, né, Sim. Fernanda? E você acredita que isso tem gerado impacto para outras vidas?
Sim. Eu tenho recebido. Tenho, não, desde sempre, desde que eu recebi meu diagnóstico, eu tenho recebido outras pessoas que têm falado, nossa, eu me identificava tanto com você, eu via tantas coisas que eu fui atrás, eu também sou autista. Pessoas que me seguiam da época de 2018, que também não tinham diagnóstico. Nossa. Falavam, nossa, agora, tipo, durante o meu processo, elas também viveram o processo delas nossa, não é isso, Então foi muito especial pra mim. Tipo, pessoas que me acompanhavam, eu falo da época que tudo era mato. Fala, nossa, eu também sou autista, não sei o quê. Eu falei, caraca, você tá aqui desde quando tudo era mato e a gente foi juntos nesse processo. Entendeu? Cada um no seu Foi lado, mas foi caminhando. caminhando, entendeu? Que Fico muito maravilha. feliz. E é muito legal ver que gera esse impacto para ajudar essas pessoas a também entender, se entenderem, né, como pessoas, se entenderem no mundo e conseguirem até chegar no diagnóstico, se for o caso. Ainda que não seja um diagnóstico de TEA especificamente, mas Mas talvez sim, encontrar um profissional que vai direcionar o que é que ela precisa. E muitas pessoas estão nesse cenário hoje. A gente estava até antes de vocês chegarem. O Felipe levantou um ponto, a gente estava aqui conversando sobre justamente a quantidade de diagnósticos que estão existindo atualmente. E aí muita gente fala assim, nossa, tem muita gente que está sendo diagnosticada autista. Tem muito autista, né? Na verdade, é o que a gente está mencionando aqui. Cresceu, pessoal, a informação, né, Fernanda? sim. Eu acho que muitas coisas contribuem para o aumento do diagnóstico, principalmente o aumento de informação, de Sim. disseminação da informação em si. Mas eu acho que com o diagnóstico das crianças, que está sendo mais acessado, os pais estão conseguindo se entender nesse mundo, assim, né? Porque Sim. a infância desses adultos foi uma infância de desinformação, uma infância de falta de informação. E agora que as crianças estão vindo com esse poder dessa informação no mundo conectado, os pais estão também tendo acesso. Então, eles têm acesso ao diagnóstico precoce das crianças pela questão da informação e de si mesmo também. E uma outra coisa é que as pessoas não levam em consideração que autistas fazem autistinhas. O autismo é Gostei, Autistinha. altamente genético. Ele pode ser hereditário muitas vezes. Então, as pessoas falam, mas de onde que tá vindo tanto autista? Mas, gente, autista faz autistinha, eu queria dizer pra vocês. Só E esse recado, né, Fernanda? pois é, tipo, não... essas pessoas que não tinham diagnóstico antes estão dando o diagnóstico dos filhos, Sim. entendeu? E aí a partir disso vai pro próprio diagnóstico, ou não necessariamente, mas vai crescendo por uma questão que a gente se reproduz. Verdade. Tem que fazer esse lembrete para as pessoas, Pois né? é, né? É só um lembrete, tá, galera? É só um lembrete. Pois é. Vamos entrar então um pouquinho, já que a gente entrou nesse lembrete, vamos entrar um pouquinho na Fernanda, mãe. Eu quero saber um pouquinho como é que você concilia as demandas de mãe. Ah, não concilio, não. Não, olha, Eu gosto da Fernanda surto. por isso, gente. Como é, Fernanda? Conta Então, pra gente. então eu tenho a Ana Laura, né, que tem 4 anos, e ela é autista, e assim, o nosso principal cuidador, o único, é meu pai. Meu pai é pai solo e avô solo. Então, ele fica ali tentando se desdobrar pra gente, pra poder dar suporte pra nós duas. E eu amo ser a mãe da Ana Laura. Ela é, tipo assim, ela mudou minha vida em todos os sentidos, porque se ela não tivesse nascido, eu nunca teria descoberto que eu sou autista. Só que é muito difícil também, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho hipersensibilidade auditiva, e a Ana Laura ama gritar, ama fazer barulho, ama tacar as coisas no chão. Então aquilo ali, várias coisas, várias características entram em conflito, assim, porque a Ana Sim. Laura é uma buscadora sensorial. Então ela gosta de ficar encostando, pulando em você, não sei o quê. E eu não sou tão a favor do toque físico, assim. Então ela fica pulando e te agarrando, e subindo, batendo e ralando em você. E eu fico, pelo amor de Deus, dá um espacinho. E ela quer atenção o tempo todo. E ela é muito faladeira também. E eu também sou. Então a gente fica brigando pra quem fala Quem mais. fala mais Ela fala, não, competição? cala a boca. Ela fala assim pra mim, deixa eu falar. Eu falo, mas eu quero falar também. Dona Moça, né? Você é dona Dona moça, é. Moça. Então, tipo, ela quer brincar do jeito dela, ela é muito rígida, ela quer brincar sempre do jeito dela. E eu falo, não, mas você tá brincando errado. Ela, não, não, você que tá. Então a gente, tipo, tem muitas coisas assim que acaba criando conflitos pela própria questão, assim, do autismo. Só que, porque a gente é muito parecida. E ela, Sim. acho que também, mas uma grande diferença é que a Ana Laura, ela tem uma questão de heteroagressividade. Ela é agressiva para com os outros e não tem
questão de autoagressividade. E eu sou totalmente Sim. autoagressiva e nada heteroagressiva. Então ela costuma bater e tal. E aí eu apanho dela e apanho de mim, que eu falo, né? Entendo, E, gente. Olha isso. e aí eu vou e... Então isso é bem difícil também. E quando a gente tá em crise, tipo assim, eu entro em crise e ela entra em crise, normalmente não é junto. Mas ela acaba me influenciando eu entrar em crise, porque ela tá gritando, ela tá batendo, ela tá. Eu vou ficando desregulada, eu vou ficando nervosa, e aí eu acabo entrando em crise, já pelas demandas da minha vida, mas aí ela Sim. vai acaba exacerbando isso, porque eu tô tentando respirar, tentando me regular, e ela tá gritando, ela tá encostando, ela tá pedindo, ela tá fazendo. E aí eu fico, meu Deus do céu, aí eu vou pro meu canto, pro meu quarto, meu pai me medica e tal, e eu tenho que, ele fica com ela pra poder eu conseguir, pra eu não, tipo, a coisa escalar. Sim. Mas quando ela tá em crise, incrivelmente eu fico lá focada na crise dela, eu dou todo o acolhimento e tal. Por mais que eu entre em crise depois, Sim. na hora eu vou lá e, tipo, assumo toda a skin mãe e vou lá fazer o negócio, Mãe é entendeu? mãe, né, Pô, Fernanda? Não tem assim, não vai ter nada naquele momento, o foco total é o filho, né? por mais que depois venha, assim, eu fico ali focada no como eu Sim. posso ajudar, em dar o acolhimento. Mas que eu esteja por dentro, tipo, tentando, assim, desesperadamente ficar ali, mas eu tento me esforçar ao máximo, assim. E muitas vezes eu me sinto falhando, né? Porque eu queria me esforçar mais, eu queria, às vezes, levar ela na escola, mas às vezes eu não tô nada bem. Aí meu pai vai e leva, ou levar ela numa festinha, no parquinho. Ela adora, ela é Maria Rueira, né? Então ela adora sair, passear, pede pra ir pra rua o tempo todo e eu não consigo, eu fico muito exausta, eu fico muito, tipo, sobrecarregada com essas Sim. coisas. Ainda mais evento infantil, né? Que não é uma criança gritando, é É, 20 crianças gritando, não, 50 crianças é, gritando, 100 crianças são gritando. inúmeras, milhões de Pois é, e crianças. música alta, não sei o que. Eu fico, Muitos nossa, eu estímulos. fico muitos estímulos. E é tudo colorido. E então eu acabo fugindo muitas vezes desse tipo Sim. de coisa. E aí eu me sinto falhando como mãe por essa questão, entendeu? Mas assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu ia falar sobre isso agora, porque Estamos em sintonia, né? Estamos. Porque não é só você, Fernanda, né? Não é a Fernanda que sente. Então, a mãe sente isso. Eu não sou mãe ainda, tá, gente? Só pra falar sobre isso. Mas pretendo ser também um dia, tá? Pretendo ser. Mas a gente precisa. Eu converso com muitas mães, inclusive com a minha mãe também. Então, a gente consegue perceber essa culpa que vem sendo ao longo do tempo. E eu sei que você dá o seu melhor, tenho certeza disso. Só que aí a gente precisa aprender, como você falou, equilibrar os pratinhos. Eu entendo assim, a gente equilibrar, porque ela vai precisar de você nesse momento, porque muitas vezes ela tá sendo criança também, né, Fernanda? Ela tá sendo Sim. criança, ela quer brincar, ela quer pular, Ela quer sair. ela quer sair, como toda criança quer. E aí, até aproveitando essa sua fala, é importante a gente falar, tem muitas mães que são autistas. Sim. Então, com base na sua experiência, Fernanda, qual o recado, o que é que você gostaria que essas mães soubessem sobre a maternidade de uma mulher autista? E assim, muitas dessas mulheres não sabem que são autistas, né? Então, normalmente as mulheres com diagnóstico tardio, elas caem para as comorbidades, né? Depressão, ansiedade e Sim, outras questões assim. E a gente sempre sente essa questão de, cara, ver as mães assim, principalmente nas redes sociais, né? Aquela mãe perfeita que fala em cheirinho, que vai no passeio, que não sei o quê. E a gente sente sempre culpada. E eu acho que para as mães autistas, assim, não só autistas, ou com qualquer questão de saúde mental, a gente tem que entender que na nossa infância, a gente não teve esse suporte, a gente não teve essa olhar. E a sim, gente está tendo esse olhar para nossos filhos. Nossos filhos estão dando suporte que a gente nunca teve. E então, às vezes, a gente se sente culpada por N coisas que acontecem, mas a gente tem que lembrar que, tipo, a gente está fazendo o nosso melhor. E um dia eu ouvi uma frase que dizia assim: você faz. Acho que era assim, alguma coisa como você faz o melhor que você é a melhor pessoa que você poderia ser estando na condição que você tá. Então, tipo assim, o seu filho tem a melhor pessoa que poderia compreender ele, entendeu? Eu me sinto muito assim, às vezes a Ana Laura tem uma questão, alguma coisa, e eu entendo, tipo, perfeitamente, sabe? Tipo, eu fico, cara, eu sei o que ela tá sentindo, porque eu me sinto assim também. Então,
é um poder muito grande, assim, porque muitas vezes eu recebo mensagens. Falar, não sei porque meu filho faz isso, ele faz isso do nada, ele tem crise do nada. Mas nunca é do nada, sabe? Nunca é uma coisa assim. E às vezes os Existe pais, algum as mães. gatilho, alguma coisa. Sim. E, por exemplo, às vezes eu tô. Deixa eu ver, na hora tá desregulada. E meu pai fica falando na cabeça dela. Eu falo, pai, fica quieto, não fica enchendo a cabeça dela de coisa. Porque quando eu tô desregulada, eu odeio, fiquem falando na minha Sim, cabeça. Eu fico mais desregulada, entro em crise mais rápido. Então, sim, esse poder de conseguir me ver nela, entender o que ela sente de alguma forma, ajuda muito sim. na questão da maternidade em si, sabe? É difícil explicar, mas é muito sentimento, assim, sabe? É muito Sim. ali na hora, você vê e você fala, cara, eu entendo, sabe? Se Tipo, permitir sentir, né, Fernanda? sim. Então, por exemplo, ela foge muito de casa e eu tenho muito essa questão do eloping também. Sempre tive Uhum. quando eu era criança. E ainda tenho essa questão. E ela foge de casa e tal. E aí eu falo, nossa, mas por quê? Por que que ela foge? Não sei o quê. Muitas mães que não são autistas, assim, eu fico na minha cabeça, pô, eu não gosto, eu tô num lugar, não tô me sentindo bem. Ou tem uma coisa me incomodando que eu não sei o que é, eu vou e vou embora. Pra mim é simples, entendeu? Eu vou sair andando. E pra mim é uma coisa óbvia. Você tá num Sim. lugar que você não tá incomodado, não tá gostando. Você vê outra coisa lá longe, vê que te interessa, você vai. Mas por que que não? E aí todo mundo fica, meu Deus, mas por que que não avisa? Por que que... Ué, pra quê? É só ir, é só... Pra mim é simples. Só que aí e a Ana Laura faz a mesma coisa. Eu entendo, ela não quer ficar aqui, ela achou aquilo ali mais interessante, ela foi. Só que ao mesmo tempo é um desespero, né? Então eu vejo os dois lados. Às vezes quando Você ela tá. compreende, mas do lado mãe, vai, É, peraí, sério. calma. Às vezes eu fico vendo ela fazendo as coisas que eu fazia quando era criança e que eu muitas vezes faço até hoje. Eu fico, meu Deus, meu pai era um santo que não me dava uma chinelada na bunda. Porque eu fico assim, meu Deus do céu. Como que você faz? Porque você fica calmo e fazer as coisas lá e eu fico. Educação positiva, Pois né, é, Fernanda? tipo, eu falo, não, porque eu sei que não adianta nada. Então eu falei, eu fico assim, mas como? Porque você fica aí, tipo, totalmente desregulado, sabe? Você fica, meu Deus Sim. do céu. E aí, às vezes ela tá gritando, eu dou um gritão, tipo, para de gritar! Aí eu fico, meu pai fala, mas do que adianta gritar com ela? Eu falei, pai, ele fala, do que adianta gritar com ela? Você não vai educar ela assim, ela não vai entender você gritando pra ela não gritar. Eu falo, mas eu não tô querendo educar, eu estou completamente desregulada, eu sei que isso não é certo. Mas é porque a gente é ser É humano porque na eu hora, tô né? tipo, cara, eu tô aqui no meu limite. Se eu fosse. Você acha que eu acho que eu tô fazendo isso pra educar ela? Eu sei que não é certo, é que eu tô aqui já, pelo amor de Deus, eu não aguento. Vida real, né, Fernanda? Pois Vida é. real. Isso que você falou foi uma coisa interessante, porque é, tem uma fala de Mário Sérgio Cortella, que ele é um filósofo, ele diz assim: dê o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Faz sentido. Não sei se, né? Então, assim, eu peguei da tua fala que você trouxe, né, sobre fazer o Sim. melhor. Aí eu lembrei automaticamente que eu já vi muito vídeo desse professor, ele é um professor, e ele ensina muito sobre essa questão, porque às vezes a gente quer sempre fazer, e aí a mãe, como você colocou essa posição da mãe, né, de se colocar nesse sentido de que tem que dar o melhor, tem que fazer, mas tá, qual é a sua condição hoje? Porque cada um, eu falo sempre assim, Fê, que cada um sabe do seu bastidor. Sim. O bastidor da minha mãe só ela sabe. Só ela sabe quando meu irmão acorda 2 da manhã e não dorme mais. Minha mãe tem 60 anos. Gente, se ela souber que eu falei a idade dela aqui hoje. Meu Deus, mãe. Será que ela vai ver esse podcast? Corta. O seu irmão tem quantos anos? 14 anos. Ah, tá. Entrou na adolescência. Sim. Então ela teve ele com 46 anos. É isso que eu ia falar, tua mãe foi mais velha, né? Foi. Já Meu pai foi pai velho também, mas sua mãe foi, ela conseguiu. conseguiu. Ó, imagina, já tinha três. E já tinha Pois é. três. E aí quis a raspinha de tacho, que a gente chama lá Pois no é. interior da Bahia de raspinha de tacho. E Sim. aí, porque meu padrasto, ele não tinha filho. Então, ela queria dar o filho para ele. E quando o Matheus recebeu o diagnóstico, para ela foi muito mais difícil ainda, porque ela já tinha 3 filhos, que até então não tinha diagnóstico nenhum, até então não tinha nenhum diagnóstico. Então, imagina você ter que viver tudo isso. E aí, ela fala para mim, filha, eu tô cansada. Sim. Eu tô cansada porque são 60 anos já. Sim. E o teu irmão não dormiu hoje, eu não acordei bem, tá difícil. Então,
É o que eu. A partir do que eu vejo com minha mãe quando eu tô lá, Fê, eu falo assim, mãe, eu canso em 2 segundos. Pois é. Mas eu vejo muito isso com meu pai. Meu pai tem 66 anos. Sim. E ele cuida de mim, ele cuida da minha filha. Então, tipo, eu não durmo, eu tenho crise. Minha Hum. filha. Cara, imagina equilibrar esses pratinhos. É prato demais, caraca. É prato demais. Falta até mão aqui, Falta né? a mão. Então, é tipo. Eu consigo. Eu sou uma pessoa que tem hiperempatia. Então eu fico ali, eu me sinto mal pelo meu pai, eu sinto, ai meu Deus, é muita coisa pra ele. Eu me sinto mal pela minha filha, por eu não poder estar presente do jeito que eu gostaria de estar. E aquilo ali vai me falando, meu Deus do céu, tanta coisa, são tantos atravessamentos, né? Então é difícil. Mas enfim. Mas é isso, né? A gente entender sobre essa questão do bastidor que eu falei aqui pra Fernanda e reforço pra vocês não se culpe tanto porque você sabe do seu bastidor. Eu costumo falar isso em todo local que eu tô, sabe, Fernanda? E aí, aproveitando essa questão do bastidor, do teu dia a dia, você como mãe, como é o bastidor da Ana Laura com a questão da escola? Olha, a Ana Laura, graças a Deus, deu muita sorte com isso. Porque ela estudou numa Maravilha. escola pública. E eu escolhi a escola dela muito a dedo, assim, sabe? Ela não conseguiu vaga, né? Então eu entrei na justiça pra conseguir judicialmente. Foi a única coisa judicial que eu fui atrás, que eu queria muito que ela estudasse naquela escola pública, Sim. que já era conhecida por ser muito inclusiva. Como ela já tinha um diagnóstico desde muito cedo, ela já entrou com diagnóstico. Então, no berçário, ela já estava com diagnóstico, que era até 2 anos, né, o berçário. Então, ela tá lá há Sim. 4 anos na escola e ela é muito bem tratada, ela é muito incluída, ela faz as atividades da sala de recurso, né? Então, é um lugar que eu me sinto em paz de deixar minha filha, sabe? Ai, Tipo, maravilha. e é uma coisa que eu acho que muitas mães, infelizmente, não têm essa possibilidade de deixar o filho na escola e sentir o coração leve, assim, tipo, que vai ficar tudo bem, que eles vão cuidar, vão tratar com carinho. A mãe sai da escola e com o coração pesado, falou, nossa, eu preciso deixar ele aqui na escola, mas eu não queria, mas eu tenho medo por ele. Isso é muito triste, assim, na verdade, é muito triste. Sim. E mas, assim, no nosso caso, a gente deu sorte, graças a Deus. Mas Maravilha. pelo menos até o próximo ano, que ela vai ter que sair com uma escola de Vai. pré-escola só. E vai continuar dando, vai Ai, continuar tomara. dando. Mas, Fernanda, isso que você falou, né, sobre a gente se sensibilizar com as famílias, sabe o que eu costumo falar? Que são os direitos bases, são os mais violados. E aí, o que é que são esses direitos bases? Gente, a advogada tem que falar sobre alguma coisa, né? Não tem jeito. A gente não tira o jurídico da nossa boca de modo algum. Mas por quê? É importante vocês entenderem que os direitos bases é educação, saúde e benefício. Então, eu sempre falo muito sobre isso, Fernanda, porque esses direitos que são básicos para todo ser humano é o que são mais violados, infelizmente. Há mais violação desses direitos do que você imagina. Ontem eu estava ajudando uma mãe que ela não estava conseguindo ter, a escola negou matrícula para ele, que aconteceu com a Ana Laura, teve uma dificuldade de acessar a instituição de ensino. A instituição de ensino percebeu o que fez e voltou atrás, porque não queria receber um processo judicial. Mas olha só, recebeu o aluno sem nenhum tipo de suporte, sem um acompanhamento especializado, sem um plano de Sim, são ensino. tantas camadas disso. Eu conheço uma mãe com um filho que já estava na escola Sim. já há anos. E aí, do ano pro outro, a escola falou, não tem mais vaga. Para uma criança que já estava estudando lá. Como é que pode Tipo isso? assim, que vaga? Como não tem mais vaga se ele já tá lá? A vaga dele já existe, Já só pra te existe. lembrar, a vaga dele já existe. Não, ele é porque ele era autista, tava dando muito trabalho. E, tipo assim, são coisas tão absurdas que você fica assim, gente, como, sabe? E realmente os direitos básicos são sempre os mais afetados. Assim, é tão difícil conseguir tudo, é uma luta tão árdua. Então eu falo, tipo, como mãe de autista também, Sim. que eu fico. E como autista, é tudo tão difícil que você fica tendo que escolher suas batalhas, quando na verdade você tem, tipo, direito a elas, entendeu? Tipo, você tem que ficar. Já é seu. Aquilo já é nosso. E aí você tem que ficar, ai, vou ter que lutar por isso, ou por isso hoje, porque você não. É tanta coisa pra. Cada pequena coisa, é tão difícil que você fica. O que eu faço? Qual vai ser a batalha que eu vou assumir hoje? E você vai deixando coisas de lado. Porque simplesmente é demais. Por exemplo, eu nunca saio desacompanhada, porque eu não consigo. Em inglês é
advocacy, né? Que, tipo, me autodefender. Sim. Então, quando eu vou pra uma fila preferencial, por exemplo, eu chego lá, tenho 2 pernas, 2 braços, tudo aparentemente nada visível. E aí a pessoa já chega, principalmente os idosos, né? Nada contra idosos. Mas eles falam, ué, aqui é fila prioritária, sai. E vai passando até na minha frente. E aí eu vou. Só que assim, eu não consigo falar, meu direito tá aqui. Eu Eu fico. também tenho direito, só pra deixar claro. Tipo assim, eu fico muito assim, e aí eu saio da fila. Eu não, eu vejo aquelas caras feias, eu vejo todo mundo bravo, as pessoas comentando, eu fico muito nervosa, eu saio, eu fico, Diego lá, eu entro em crise. Sim. E aí quando porque eu também não vou pra fila normal, porque vai demorar muito, então eu vou Uma fila embora. gigante. Eu Meu vou Deus. embora, eu já desisti várias vezes. Então, o que eu faço? Saio sempre acompanhada com uma pessoa que possa me defender, que possa argumentar os meus direitos, sabe? Uma pessoa que, quando a pessoa fala assim, assina aqui por ela, a pessoa vai falar, pode falar diretamente com ela, sabe assinar. Porque ninguém fala diretamente comigo. Eu sempre falo que as pessoas acham que ou eu sou muito autista pra ser mãe, ou eu sou muito mãe pra ser autista. Então eu fico entre essa coisa de vivendo um capacitismo e vivendo uma psicofobia também. Porque eu chego num lugar, se a pessoa souber que eu sou autista, eu tentar agir como mãe, a pessoa já se, tipo, dirige ao meu pai como responsável pela minha filha. Porque não, tipo, pensar, não, ela é anormal, então tem que ver um adulto responsável, sendo que eu sou a mãe da minha filha. Eu entendo das coisas sobre ela, eu sei qual é o peso dela, qual é o remédio que ela toma, quanto ela calça, Sim. tudo. Então, tipo assim, eles agem como se eu fosse incapaz, assim, sabe? E também na questão do. Quando eu mesmo vou no hospital e Sim. falo. Se eu falar assim, qualquer coisa que eu vou no hospital sentindo qualquer dor, eles falam, mas é psiquiátrico, é ansiedade, é depressão por causa do autismo. Eles acabam nessa questão me invalidando muito, assim, do começo ao fim. Fernanda, eu tô até aqui anotando os pontos, gente, porque quanta fala rica agora, Fernanda. Meu Deus. Muita fala importante, gente, séria. E eu preciso falar sobre esses 3 pontos aqui que você até abordou. Primeiro, quando você falou assim, as pessoas não conseguem compreender que você é uma pessoa capaz. E existe hoje, se a gente for olhar no mundo jurídico, antes as pessoas com deficiência e ser autista é ser considerada uma pessoa com deficiência, e eu acredito que você já saiba disso pela tua Sim. fala, a gente tem que entender que antes essas pessoas, você, por exemplo, não era considerado capaz perante a legislação, civilmente falando. Então, hoje, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, existe essa capacidade civil. Então, a pessoa pode casar, pode ter filhos, pode trabalhar. Você pode, e você tem noção disso, você sabe do seu direito e você sabe do que você, como você falou, eu sei do que minha filha precisa. Eu tenho responsabilidade sobre ela. Eu sei conduzir e eu sei quando eu preciso de suporte também. Por exemplo, eu preciso sair acompanhada por conta da dificuldade de acessar um direito que o atendimento prioritário é um direito que você tem, mas por ignorância, no sentido de não conhecer, as pessoas não conseguem, acabam não agindo da forma mais adequada. E aí, Sim, e não só nessa questão, também, principalmente isso, mas em sim. todas as questões, porque eu sou uma pessoa que sou facilmente enganada, Uhum. então eu não sei atravessar a rua, porque assim, eu falo que aqui no Rio de Janeiro, principalmente é assim, você vai atravessar a rua, aí eu vou lá, eu chego lá e vejo o carro vindo, eu penso, pô, será que dá pra ir, será que não dá? Aí eu fico nisso, aí quando o carro tá vindo, dá! Não dá, gente. Não tem Não, não como. dá. É melhor não atravessar. Aí eu sempre dou a mão pra atravessar a rua, porque eu deixo a outra pessoa poder guiar isso. Então, tipo assim, tem muitas coisas, assim, pô, eu sou mãe, eu dou conta, não sei o quê, mas tem muitas coisas simples que eu não dou conta Sim. também, sabe? Tipo, eu preciso de muito suporte, eu não consigo cozinhar, mexer no fogão, essas coisas. No dia a dia, no autocuidado, essas coisas, assim, é muito difícil pra mim de gerenciar também. Sim. Então, acaba. E eu entendo que seja difícil para outras pessoas entenderem também como uma pessoa que, tipo, dá conta de organizar mais ou menos a vida da filha, cuidar dela, não consegue fazer algo simples, tipo, Ligar o fogão, né? lembrar de lavar o cabelo. Então, tipo assim,
Eu entendo que seja difícil, mas as pessoas têm que buscar informação e, tipo assim, eu tô aqui só me perguntar, sabe? Antes vai atacando, né? Antes de chegar assim, só Ou nem se perguntar. dirige a você. Vai direto pro meu pai, ou pra quem estiver comigo falar aqui e tal. Ela fala, ela entende, fala assim, sabe? Ela consegue escrever. Então, tipo assim, só perguntar pra mim. E parte também de um lugar muito capacitista, de um lugar assim, é autista, ela não vai dar conta de nada, entendeu? Tipo, ela consegue assinar o nome dela. Tipo, calma, gente. Calma, calma. E as pessoas, às vezes, Fernanda, tá cometendo até um crime e não sabe fazendo isso. Porque, na verdade, qual é o conceito de discriminação? A lei traz 3 palavras que é até interessante a gente abordar, que vai trazer esse cunho capacitista, que é distinção, restrição ou exclusão. Então, você está sendo distinguida de algo, restringida de algo, excluída de algo em razão do seu diagnóstico? Quando isso acontece, a gente está num cenário que envolve discriminação e aí acaba vindo as atitudes capacitistas, que as pessoas não sabem. Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente, porque isso é uma questão de cultura também, né, Fernanda? Não sei se você concorda, mas a cultura, né, em si, das pessoas, do local, acaba sendo isso, de, não, eu vou ser assim porque eu quero ser cuidadosa, não, é que eu não quero te incomodar, eu não... Mas nem sempre. Eu concordo, mas nem sempre também. Por exemplo, eu não consigo trocar a minha filha sozinha no banheiro. Então a gente vai ter que ir no banheiro família, porque meu pai me ajuda. Sim. Então, mas nem todo lugar tem. E aí você chega, vai fazer o quê? Vai no banheiro masculino ou no feminino? Não sei. Aí, tipo, lógico que a gente não vai masculino com a minha filha e comigo. Sim. Mas aí a gente tem que ir no banheiro feminino pro meu pai entrar, tem que avisar alguém pra poder tirar todo mundo do banheiro, ficar na porta, assim. E as pessoas não têm essa sensibilidade, sabe? Falo, deixa ela ir sozinha. Ué, é adulta, deixa ela ir. E meu pai fala, mas ela é autista, ela tem essa dificuldade. A pessoa fala, as pessoas, elas dificultam muitas coisas, sabe? Mas não pode. Mas não pode. Então, tipo assim. E eu fico imaginando na minha época, sabe? Tipo, na minha época, tipo, de infância, porque meu pai era pai solo. Sim. Então, ele sozinho comigo, tentando explicar, sendo que ele nem sabia o que era, sabe? Ele fala, desafio. Eu preciso entrar pra ficar com ela, pra trocar ela, pra não sei o quê, que eu tinha muita dificuldade, tive muita dificuldade com desfraude. Sim. E aí as pessoas falando, quê? Como assim? Tipo assim, essa criança tem 9 anos, ela não sabe no banheiro sozinha, sei lá. E ele, eu tenho que entrar com ela, não sei. Então, deve ter sido bem mais sofrido pra ele, mas ainda assim são direitos básicos que hoje em dia já tá mais acessível às pessoas, tipo, de informação, e as pessoas insistem em não. Continua na mesma tecla, né? De lá de trás. E tem até uma coisa interessante, Fernanda, que pode até ajudar vocês. Porque eu já tô aqui, a gente conversa, mas a gente acaba analisando até a situação. Tem uma possível solução para essa questão, por exemplo, do banheiro. Não sei se você já ouviu falar do TDA, tomada de decisão apoiada. Não. Já ouviu falar sobre isso? Acho que não. O TD, a tomada de decisão apoiada, ela tá na Lei Brasileira de Inclusão. E ela direciona, por exemplo, a curatela você deve ter ouvido falar já. Já. Então, a curatela é diferente. A curatela, ela demanda para uma pessoa que não consegue, de fato, se expressar em nada as suas atividades da vida civil, que não é o teu caso. Mas a TDA é para a pessoa que consegue ser capaz civilmente, expressar os seus atos da vida civil, como, por exemplo, você falou, mencionar, né, a responsabilidade com a sua filha, as suas diretrizes do que você consegue executar, mas tem algumas dificuldades que são pontuais. Então, o TDA, ele traz uma pessoa que é o apoiador, e esse apoiador, ele vai ser ali, através de um contrato, tipo como se fosse um contrato, por exemplo. Quem seria o seu apoiador? Provavelmente o seu pai. Então, ele iria ali ser o seu apoiador, e aí seria um documento que iria justificar o apoio para certas situações. Por exemplo, que interessante. a questão do banheiro. E aí, às vezes, falta informação. Sim, então, eu mesmo nunca tinha ouvido falar. a gente a gente já levou conteúdo na rede social sobre isso, mas poucas pessoas, quando eu questionei nas minhas redes sociais, que o nosso objetivo, só para vocês entenderem, por que eu faço isso, gente? Por causa de Matheus. Sim, claro. Quando o Matheus teve essa dificuldade e eu não consegui ter pessoas que me ajudassem, Fernanda, eu falava assim, cara, mãe, não tem ninguém. Eu tô penando aqui, eu tô tentando encontrar um caminho e não acho. E aí ela falou assim, filha, se você não fizer pelo seu irmão, quem é que vai fazer? Então ali eu falei, a partir de hoje, eu vou levar a informação que eu não tive lá atrás. Essas nomenclaturas que eu trouxe aqui agora foi objeto de estudo da minha monografia na época da faculdade. Caraca. E hoje ainda a gente tá falando sobre isso porque, por exemplo, você não conhecia. Sim. Que tá numa lei que já tem 10 anos. Pois é.
Então, Fernanda, isso pode ser um facilitador. Porque aí seu pai não precisa ficar justificando para Ah, aquele ele já teve segurança. que ligar pra polícia, tipo, chamar a polícia porque eu não conseguia ir no banheiro, sabe? Imagina, um simples documento, que é como se fosse um contrato, que ele é feito, por exemplo, a gente monta esse contrato para vocês, encaminha para o cartório faz o registro e aí é reconhecido. Então, ou seja, não vou entrar nessas diretrizes aqui, mas só para você entender de que é um meio, é um veículo que pode te ajudar, que pode te auxiliar. E muitas pessoas acabam não sabendo disso. Então, é interessante essa fala da Fernanda, porque justamente se encaixa em mais um direito que as pessoas não têm noção, não sabem que têm acesso, e aí você de cara também pode pensar, ou se você for uma pessoa autista ou tiver um familiar, já pensar nesse documento que vai ser não uma curatela em si, mas um apoio ali como esse. Acho que se encaixava perfeitamente Perfeitamente. nesse teu exemplo da questão do banheiro. E aí, Mas, assim, eu tenho muitas questões, assim, com direito, assim, sabe? Com a sim, questão judicial, as questões, assim, jurídicas, porque, por exemplo, eu vivo na internet, né? Vivo na internet. Eu estou na internet, né? Então, eu recebo muitos ataques de ódio, né? Até indução ao suicídio, já me falaram pra me matar várias vezes e tal. E eu fui tentar fazer boletim de ocorrência. Mas assim, é tudo muito difícil, assim, é muito penoso, porque eles falam, ah, mas, sabe, deixa isso pra lá. Eles não entendem como isso pode influenciar a vida de uma pessoa, assim, sim. sabe? Então, todas as situações de violência que eu sobrevivi, de abuso sexual, de abuso físico, psicológico, tudo foi muito difícil, assim, de poder lidar, Gerir assim, tudo gerir isso, né? na parte jurídica, Sim, assim, também, sabe? Eu tenho, como eu falei pra você, né, que eu tenho os pés fraturados, a perna sim. fraturada, então tem vários pinos, próteses, placas nos pés, na perna. E isso aconteceu numa crise que eu tive dentro do hospital psiquiátrico, que é um lugar que eu devia estar sendo cuidada, né? Então, eu estava internada lá em São Paulo e eu tive essa crise, eu me quebrei toda e o que aconteceu? Eu poderia processar, né, por Sim. negligência e tal, mas quando o hospital estava em São Paulo, meu pai estava no Rio, quando eu fui, eles me resgataram, me levaram para o hospital, eu não podia ficar sozinha no hospital clínico. Eu tinha que ficar acompanhada. E aí o hospital falou: ah, não, mas tipo, não quero, ela não tá no hospital, a gente não tem que acompanhar ela. E por pura pressão, meu pai não tava. Tava no Rio, então não tinha como me Sim. acompanhar, tava trabalhando. Ele falou assim: ah, mas ela precisa ficar com alguém. E eles falaram: ah, tá bom, a gente manda alguém, deixa que você assine aqui que você não vai processar a gente. Tipo, coação Meu total, Deus, entendeu? olha isso. Então ele, no desespero, claro, ele foi, assinou qualquer coisa pra me ajudar. E aí, então, tipo, coisas que, tipo assim, as pessoas, como eu falei no começo, você pensa que estão visando o teu bem-estar, mas Tem nem interesse sempre. por trás, né, Nem Fernanda? sempre, nem sempre. Nem sempre tem a visão do bem-estar e geralmente tem um interesse Sim. por trás daquilo ali. Então, por exemplo, nessas internações psiquiátricas que eu fiquei, muitas foram por liminar judicial, por questões assim, plano de saúde pagar. Sim, Então, eu fiquei em um hospital psiquiátrico particular, que era pago judicialmente, que, tipo assim, eles tinham um protocolo que era, entrou aqui com liminar, pelo menos 6 meses internado. Não importa o que você tenha. meu E, tipo Deus. assim, na época eu não sabia, eu achava que eles estavam tentando me ajudar, eles estavam visando o meu interesse, tipo, o meu interesse de bem-estar. E depois que eu fui conversar com uma ex-funcionária, ela falou: ah, não, né? A reunião era, entrou com liminar e joga tudo pra cima dele, entendeu? 6 meses no mínimo, tudo que tiver extra joga, porque não vai ser a família que vai pagar, vai ser o plano de saúde. Então são várias coisas assim que você pensa Pensando no lucro, só meu no Deus, lucro, que não no absurdo. bem-estar da pessoa. Então, tipo, eu perdi a minha vida, minha juventude lá, não consegui terminar o ensino médio, perdi viagem, perdi aniversário, tipo, perdi toda uma adolescência Sim, normal que eu deveria ter tido, mas só porque eles estavam interessados em ganhar dinheiro, entendeu? Então, tipo, quanto afeta a vida de uma pessoa a necessidade, a ganância, os interesses escusos, assim, sabe? É sim. muito triste. Eu acho muito triste, assim. E isso que você tá falando é tão importante, Fernanda, porque no direito, tem uma fala que diz assim, no direito tudo depende.
E, na verdade, eu não tenho como opinar nesse contexto do processo, porque cada processo depende da forma como ele foi construído. Mas uma coisa é importante a gente frisar, já que você trouxe essa pauta do direito em relação a esses acessos que você teve de preliminares e tudo mais. Que sempre eu falo que a gente tem que ter uma base muito bem construída para qualquer coisa que a gente vai fazer, para, se for o caso, falar de um processo bem estruturado. Porque o profissional da área jurídica, ele não pode só olhar a parte técnica. Quando eu tenho que responder um processo, o que eu tenho que falar no processo. Ele tem que entender, por exemplo, essas necessidades. Então, você está tendo um bom desempenho no hospital? Não está? Porque a gente precisa levar essa informação para que o profissional que está julgando o caso entenda. Então, por exemplo, essa questão do BO mesmo que você falou, que fez o boletim de ocorrência, provavelmente numa delegacia que não é da pessoa com deficiência. Então, hoje existem delegacias especializadas, em São Paulo já tem essa atuação, aqui no Rio tem autorização, mas ainda não começou a delegacia da pessoa com deficiência. Por quê? O servidor que está lá, o inspetor que está lá na delegacia, ele não entende sobre a lei brasileira de inclusão. Ele não entende sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então ele vai falar assim, deixa pra lá. Tipo, nem é tão grave, deixa. Justamente. Você nem sabe quem é essa pessoa. Tipo, é um trabalho, é tipo uma investigação que, pra quê? Sendo que na lei, se você induz uma pessoa a, tipo, se machucar, se matar, que seja, pode ser até processado por, tipo, tentativa de homicídio, tipo, homicídio culposo. Então, tipo assim, uma coisa muito grave que as pessoas não levam em consideração, entendeu? Quando tem um caso, uma tragédia, fala, meu Sim. Deus! E internet não é terra sem lei, porque as pessoas Pois falam é. que é terra sem lei e não é bem assim que funciona. Hoje a gente tem a proteção geral de dados, a lei de dados, então existe hoje sim essa parte dessa área do direito em específico que não pode ser negligenciado. E esses pontos que você está trazendo, Fernanda, vai se voltar e se encaixar de novo em discriminação. De novo, a gente vai voltar a falar da mesma situação. Ou seja, de processos que você passou de vida, ou seja, perdi grande parte da minha adolescência, perdi grande parte da minha vida, da minha trajetória. Por quê? Porque tinham profissionais que só visavam lucro e que não tinham cuidado. Então, o cuidado de olhar a necessidade da Fernanda, levar a prova adequada para o processo. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu sempre falo para as famílias que chegam até nós, que todo mundo chega a Fernanda querendo uma liminar, geralmente. Quero uma liminar, Adriele. Eu falo, gente, não é bem assim que funciona. Primeiro a gente tem que falar de uma base. Qual é a necessidade real que a pessoa tem? Como é que a gente está buscando isso? Isso está sendo benéfico ou não para ela? Porque aí a gente olhar primeiro para a necessidade, para depois olhar para o que realmente precisa. É porque acaba sendo assim, você tem que ter, como eu falei da questão das pessoas não estarem ali interessadas muitas vezes no nosso bem-estar, Sim, por exemplo, o advogado pediu um laudo pro médico dizendo que eu precisava daquilo, o médico estava interessado no dinheiro. O advogado estava querendo ser pago também, queria ganhar e tal, e sim. meu pai estava ali confiando em todo mundo. Então, ele falava pro médico para dar laudo, dizendo que eu precisava daquilo, o médico dava, sendo que o médico ia ganhar com isso, o advogado também, e Fernanda internada lá, vivendo, Meu Deus, tipo, olha perdendo isso. a vida dela, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado em avaliar os interesses das pessoas, tipo Sim. assim, porque às vezes as pessoas chegam já com a ideia que a gente falou, quero uma liminar. Mas a gente tem que avaliar o que que é necessário ali, o que que aquela pessoa precisa, porque Qual é senão a real necessidade, é né? isso que eu falo muito também para as famílias que eu conheço no Instagram, que eu conheço nas redes sociais, falo, você tem que estudar, você tem que ir atrás de informação, você tem que buscar, entender, tipo, nem que tipo no Google mesmo, o que que precisa, o que que o não sei o que, para quando você chegar lá falar, você não ser enganado, entendeu? Você não ser, tipo, falar, não, precisa disso tudo, não sei o quê, e às vezes não é bem assim. Então, Tem outra você rota. tem que ter uma base ali de entender para você não chegar lá completamente, tipo, sem saber. Tipo, Meu irmão passou por isso, Fernanda. A gente, na época, deixa eu até falar, eu já falei isso, eu acho que em outros podcasts, mas eu nunca quis atuar no direito dos autistas. Nunca quis. E aí você fala assim, Adriele, mas hoje você atua com isso. Como é que surgiu isso? Na verdade, eu tinha justamente o receio de o envolvimento que a gente tem, o psicológico. Porque você sendo familiar, você vê uma história, você vê o teu familiar naturalmente. E eu falava assim, mãe, provavelmente eu tenho uma dificuldade em gerenciar isso. Por esse envolvimento. E aí, essa pergunta que eu falei um pouco no início, justamente ela falou nessa fase.
Se você não fizer alguma coisa, porque a gente teve a orientação de um profissional, Fernanda, que não teve o olhar cuidadoso para essa parte. Olhou, não que ele tenha, não vou dizer que agiu de modo trapaceiro, alguma coisa assim, mas olhou para uma questão muito assim da sua necessidade, do que tecnicamente falando, só olhou a parte técnica, não olhou todo o contexto da necessidade do meu irmão. E aí ela falou, filha, a gente não tá tendo o que ele precisa. Se você não fizer alguma coisa pra gente poder conseguir juntar as peças certinhas, ele conseguir acessar o que ele de fato precisa, com um olhar mais cuidadoso, entendendo sobre as necessidades, estudando. Porque quando eu faço uma peça, a gente não fala da lei. O juiz sabe lei. A gente tem que explicar primeiro sobre o que é o tratamento, por exemplo. O que é a terapia? Se for um caso de saúde, exemplo. Então, são essas questões que a gente precisa, né, se atentar para poder buscar esse direito. Mas aí, entrando nessa parte do tratamento, para a gente poder seguir com essa. Eu quero entender sobre a Ana Laura nesse ponto hoje. Como é que ela hoje faz algum tratamento, Fê? Como é que funciona? Então, a Ana Laura, ela faz as terapias dela pelo plano de saúde. E eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho um caso muito raro. Ela conseguir tudo de forma administrativa, nada judicial. Ela faz uma quantidade de terapia que é adequada para o que ela precisa. Eu falo assim, eu quero que o plano de saúde dela nem não saiba o nome dela, passe invisível, porque a quantidade... Nem menciona. Pois é, porque a quantidade de crianças que têm plano cancelado, que não têm acesso à terapia, realmente é absurdo, entendeu? Então, às vezes, chega pra mim e fala, vamos denunciar o plano de saúde e tal. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não posso, que eu não quero que eles saibam que a gente existe. Então, tipo assim, acaba sendo muito difícil pra mim, mas eu quero ajudar, eu sei que é uma coisa difícil, porque eu, por exemplo, não tenho acesso a nenhum tratamento pelo plano de saúde. Eu tenho plano de saúde, Sim. eu não tenho acesso nem a tratamento pelo plano de saúde, nem pelo SUS. Tipo, o tratamento que eu tenho conseguido é pelo CAPS, mas assim, muito precário também. E eu sei o quanto é difícil, quanto me dói, tipo, eu ir atrás, tipo, nas clínicas credenciadas de plano de saúde e eles falam assim, a gente só atende criança até 12 anos. Aí o plano de saúde fala, aí você vai atrás do plano de saúde, o plano de saúde fala, mas a gente faz o reembolso de até R$ 100 pra você poder consultar com um particular. Eu falo, quando que uma sessão vai ser R$ 100, entendeu? Quando que isso vai... Tipo assim, é uma coisa inviável conseguir fazer a terapia que eu preciso. Sim. A terapia que eu preciso, tendo reembolso só, tipo, tão irrisório, sabe? Então eu acabo sem acesso à terapia. Tipo, como eu falei pra você no começo, eu não bebo água, porque eu tenho muita seletividade alimentar, uma coisa grotesca de seletividade alimentar. E aí eu vou e não tenho acesso a uma terapia alimentar, não tenho acesso a uma coisa que possa me ajudar em relação a isso. Uma TO pra adulto, pô, é impossível. A gente nem acha, né? Nem acha os profissionais. E quando acha, que é raro, Sim. nunca que vai citar um plano de saúde, nunca que vai ser viável de pagar pra mim. Sim. Então, eu até falo, na verdade, é uma coisa meio, talvez, insensível de se falar, mas, tipo assim, é muito melhor você trabalhar com autismo na parte da infância, pros profissionais também. Na parte da infância, obviamente, nem todos os profissionais são assim. Existem milhares de profissionais muito bons, capacitados, interessados na questão que a criança precisa. Mas, tipo assim, quando a criança é criança, os pais trabalham, os pais fazem as coisas. E, tipo, quando você vê um filho sofrer, você vê um filho que precisa de um tratamento, você faz tudo por ele. Você se endivida, vende carro, pega empréstimo, não interessa. Você vai atrás. Muito isso, Fernanda. Sim. Mas quando você é adulto, você já não tem seus pais ali para te dar suporte. O autista no mercado de trabalho é muito complicado. Tipo, eu nunca trabalhei na vida, eu tenho 28 anos, nunca consegui um emprego. Então, tipo assim, não tem mais os pais para apoiar, não tem emprego, aí tem que escolher entre pagar o aluguel, sobreviver, tipo, comprar uma comida. Vida adulta acontecendo. Ou fazer terapia. O que você acha que eles vão escolher? Então, tipo assim, além de ter isso, eles não têm acesso às terapias porque estão ali vivendo no básico do básico, não sobreviver. E aí, quando vai para buscar uma terapia, o que eles vão pedir? Pô, me atende de graça, pô, faz um preço social. E aí acaba sendo não interessante para os próprios profissionais atenderem adultos. Porque, tipo assim, criança, eles vão ganhar o dinheiro. Entendo. E para adulto, não, porque o adulto não tem condição de pagar. Tipo assim, os adultos de autistas que eu conheço, assim, principalmente em nível de suporte, digamos assim,
tem o quê? Faz no máximo um psicólogo, uma terapia online, uma terapia presencial ali, mas sim, precisam de TO, de fono, de terapia alimentar, de fisioterapia, de N coisas que não vão ter acesso, entendeu? Simplesmente não vão ter, porque não é uma coisa interessante para os profissionais e eles não têm como arcar também. E aí, por não ser uma coisa financeiramente interessante para os profissionais, Sim. eles não vão se especializar nisso, entendeu? Eles vão E aí continuar. tem escassez de profissional no mercado. Então vira um ciclo vicioso, entendeu? Eu concordo com você, Fernanda. E assim, a gente precisa falar das coisas que são difíceis, né? Porque tem muita gente nesse cenário que busca, que tem necessidade de fazer um tratamento já na fase adulta e não consegue encontrar um profissional, não consegue encontrar pelo plano. Sobre a Ana Laura que você mencionou, e assim, eu te entendo porque por um período o Matheus também teve o tratamento de forma administrativa. Claro que hoje em dia ele não tá tendo mais isso porque a gente teve problemas com o plano e eu digo, tô vivendo tudo isso de novo, sabe? Fernanda, assim, depois de 10 anos eu tô revivendo isso. Aí eu falo, a diferença é que hoje eu sei a rota. Hoje eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Há 10 anos atrás eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu estava perdida no meio do caminho tentando entender qual era o melhor formato para poder ajudar o meu irmão. Então, essa situação que você está trazendo, né, tem algumas famílias pontuais que conseguem acessar o tratamento do seu filho e muitos adultos não conseguem encontrar profissionais nem no particular. Então, isso é uma realidade, até por essa questão, como você falou, do custo-benefício, de você entrar como profissional. E aí, entrando nessa fase adulta, eu queria até entender, você falou um pouco das suas dificuldades que você tem, por exemplo, com pentear o cabelo, dificuldades pontuais de manusear com o fogão, esquentar uma comida, mas que você consegue lidar muito bem com outras demandas. Você pode contar um pouco mais sobre a sua dificuldade na vida adulta? Sim. Obrigada. Então, o que acontece é que eu falo que autistas, quando são nível 1 suporte, muitas vezes eles passam despercebidos até a vida adulta pela questão do vai mascarando ali, Sim. vai vivendo, acaba tendo muitas questões de saúde mental, mas vai ali, consegue ser minimamente funcional, estudar, trabalhar, e aí vai ficando assim. Aí fala, o pessoal, eles falam, mas o pessoal, eles são excêntricos, mas quando recebe o diagnóstico, mas você é tão normal, você não tem cara de autista. Então, sempre foi julgado e ali... De uma forma ou de outra. Mas quando você tem um nível de suporte maior, o nível 2, o nível 3, acaba que você não passa despercebido, não tem como. Então, você... Normalmente, quando é nível 2, por exemplo, ou nível 3, você recebe outros diagnósticos. Você é internado, você não passa despercebido aquilo, entendeu? A pessoa sabe que tem uma coisa ali de errado, mas não sabe, tipo, não dizendo que é autismo errado, mas ela vê alguma coisa ali de diferente, mas não consegue compreender o que é, não consegue chegar, principalmente quando é adulto, né? Porque agora a criança já tem mais acesso à informação, então é mais rápido esse diagnóstico. Então, eu nunca passei despercebido. Eu não consegui terminar o ensino médio, porque eu não frequentava a escola, porque eu estava internada. Então, nunca trabalhei. Então, eu sempre tive muitas dificuldades, assim, porque eu tenho altas habilidades em linguagem. Então, eu tenho muita facilidade em falar, em me comunicar de certa forma. Apesar de eu ter dificuldade na comunicação, eu sou muito boa em falar. E aí acaba que, tipo, isso distrai um pouco do fato de eu precisar de transporte no dia a dia. Porque fala, não, ela fala tão bem, ela consegue organizar os pensamentos e tipo, falar o que ela precisa e tal. E aí parece assim, nossa, claro que ela não vai precisar de tanta ajuda, né? Porque pelo jeito que eu falo, parece que não. Mas é muito assim, eu falo que coisas simples são muito difíceis. E coisas difíceis podem ser muito simples pra mim, entendeu? Então, pra mim é muito simples ler um artigo em inglês e traduzir tudo. Porque eu gosto disso. Eu tenho facilidade com línguas. E em compensação, eu preciso de ajuda pra lembrar de escovar o dente, preciso de ajuda pra pentear o cabelo, pra lembrar de pentear o cabelo, lembrar de lavar o cabelo. Preciso ser gerida, né? Quando eu tenho uma crise, eu não tenho acesso à medicação, meu pai é que me dá o remédio, tipo, todo dia ali ele me dá as medicações. Eu não saio de casa desacompanhada. Então eu tenho muitas dificuldades. Eu não consigo cozinhar também, tipo, tarefas de casa são muito difíceis pra mim, eu não consigo fazer. Então, tipo, eu preciso de muito suporte no dia a dia ali pra coisas simples, assim, sabe? Tipo, Fernanda, você passou do desodorante, tem que... Porque eu me perco nos meus próprios pensamentos, eu tenho muita disfunção executiva, então eu fico completamente, assim,
que eu tenho que fazer. Eu chego num lugar, tipo, num cômodo da casa e fico, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu vim fazer? Eu não sei, eu fico andando de lado pro outro e tal. Então, tipo assim, eu tenho os pés fraturados. Só que quando eu me regulo andando de lado pro outro, aí eu vou andando pra lá pra cá, dentro de casa. Já andei 10 quilômetros dentro de casa uma vez. Então, só andando de um lado pro outro. Aí no final do dia, o meu pé tá inchadíssimo, eu não consigo andar. Então, tipo assim, tenho muita dificuldade de. Preciso de ajuda pra entender o que eu tô sentindo, pra fazer as coisas do dia a dia. Então, acho que muita gente não percebe essas coisas porque eu falo. Isso distrai a pessoa às vezes, sabe? Sim. Então, mas é muito complicado pra mim, sabe? Muito mesmo. E aí eu falo, aí a pessoa vê e fala, vai, viaja, faz palestra, mas foi o que falou, né? Os bastidores ali é muito difícil Só de a você pessoa sabe. entender. Então, por exemplo, eu faço palestra, eu viajo, tá, claro, só que eu nunca vou desacompanhada, eu tenho que sempre ir um dia antes do, do evento, vou ficar lá no evento e voltar um dia depois, para eu ter as chances de me recuperar, de ter menos crise, porque eu não consigo enfrentar um aeroporto, um ônibus, alguma coisa, e um evento no mesmo dia, porque é demais. E mesmo assim, eu sempre tenho crise, tipo, eu fui viajar há pouco tempo para São Paulo, e aí foi uma coisa, não foi nem um evento, e foi uma coisa pontual, uma gravação, e eu simplesmente quando eu voltei, eu tive uma crise na rodoviária e me urinei toda, tipo, no meio tipo, da rodoviária. Eu tava tão mal, sabe? E essas coisas, as pessoas não conseguem conceber, entendeu? Tipo, pensar, mas é só. Sabe, eu recebo muita mensagem no Instagram, tipo, anota numa agenda, cola no post-it, bota um alarme, como se fosse uma coisa simples, sabe? Só, Como se tipo. você não estivesse fazendo a sua parte, né? Não, também, mas eles agem como assim, as minhas dificuldades. Eu falo, ter um transtorno é um transtorno ter um transtorno, eu falo. Tipo assim, você não tem um transtorno se não for um transtorno. A sua, tipo, ter aquilo, entendeu? Então, a minha vida é muito afetada não só pelo autismo em si, pelo TDAH, mas por todas as comorbidades. Eu tenho transtorno de estresse pós-traumático, então eu tenho muita questão de pesadelo, dificuldade de dormir, de ter flashback, lembrar dos traumas que eu vivi, principalmente na internação psiquiátrica, de tudo aconteceu lá dentro. E aí eu fico muito. Aí eu tô sempre cansada, que eu não consigo dormir, e aí isso influencia nas crises do próprio autismo. E então as pessoas não veem esses pormenores. Assim, elas me veem na internet falando super bem, ou no podcast, assim, onde tudo é uma coisa controlada, entendeu? Uma coisa Sim. assim, cuidada. No dia a dia é muito diferente, assim. Fala assim, mas você fala também na internet. Gente, isso é editado, você pode voltar, você pode cortar, você pode pensar. E não é uma coisa assim do dia a dia, tipo, e isso, tipo, as pessoas não conseguem entender certas coisas, assim. Aí quando me vê pessoalmente, às vezes elas ficam meio decepcionadas, assim, também. Mas eu sou uma pessoa falante, igual eu sou no Instagram, igual eu sou nas redes sociais, mas eu tenho minhas dificuldades também, que são muito acentuadas e às vezes as pessoas não têm essa noção pelo fato de eu estar ali numa câmera, filmando, tipo, tudo muito bem. Não tão bem que eu sou humor e editar, mas tudo editado, tudo pensado. Às vezes, assim, eu levo 1 hora, 2 horas gravando um vídeo que eu vou pegar 2 minutos do vídeo, entendeu? Porque eu fico parando, aí pensando, eu falo, não, tá horrível, aí volta, eu esqueço o que eu vou falar, aí começo a fazer careta, me mexer. Então, aí acaba. As pessoas não veem esses pormenores, elas veem 2 minutos do vídeo bonitinho ali, entendeu? Não, tá ótimo. Então, o vídeo aqui, 2 minutos, olha como ela tá maravilhosa no vídeo, gravou, foi Pois tudo é. certo. E não sabe, né, das 2 horas que você passou pra Não, poder 2 horas só só gravando, mais umas gravando. 5 editando, entendeu? Então, ela vê 2 minutos, não vê 10 horas ali, entendeu? Não vê todo. Aí, olha só de novo o bastidor fazendo sentido aqui, né? Então não vê o bastidor. Então, o bastidor só você vai saber, de fato, só a pessoa que vai Sim. saber. E aí eu tô percebendo, Fernanda, que você teve que aprender a lidar com tudo isso, né? Você teve que aprender a lidar com as suas dificuldades, com esse gerenciamento, como você falou, na rodoviária, né? Quando teve esse acontecimento, você teve que lidar com esse momento, né? Lidar com todo esse cenário que você passou para poder executar uma atividade em específico. E isso também é se desafiar, né? Você se desafia. Você não escolhe, não vou fazer isso porque eu sei que pode me demandar alguma questão Sim, eu específica. me desafio, mas também eu penso a que custo, sabe?
Custa muito pra mim me desafiar. E eu acho que tem a ver. Eu me cobro muito. Eu quero ser mãe, eu quero ser adulta, eu quero ser funcional, eu quero me sentir pertencente à sociedade, mas isso me custa um preço, entendeu? Bem caro, assim. Minha saúde mental, as crises. Eu, tipo assim, eu trabalho com o que eu gosto, mas isso Sim. não deixa de me custar muito, entendeu? E, tipo assim, muitos autistas de nível de suporte maior não conseguem, tipo, fazer coisas que eu faço. Mas também vivem vidas com mais qualidade, eu vejo, às vezes, entendeu? Porque a minha vida realmente, às vezes, é muito. Eu tenho uma qualidade de vida muito baixa, porque eu me desafio, eu quero fazer as coisas, eu quero ir, eu quero fazer, e eu não tenho noção dos meus limites muitas vezes. A maioria das vezes se tiver que marcar 3 eventos no dia, a Dani, minha assessora, minha amiga, ela fala, Fernanda, você não vai dar conta disso. Eu falo, mas eu quero fazer. Eu quero me E desafiar, eu quero tentar, e a Dani fica ali segurando as pontas. Não, não vamos, peraí, Pois calma. é. E, tipo assim. Ai, foi mal. Não é só uma, tipo, questão de desafiar, assim, é que eu quero agarrar o mundo com as mãos, e aí eu Entendi. quero, tipo. Quer abraçar o mundo, né? Eu quero, tipo. Porque eu perdi tanto tempo da minha vida presa no hospital psiquiátrico, eu quero fazer, eu fico ali naquela ânsia, e às vezes é muito difícil, né? Então, tipo assim, ontem mesmo, eu vou ter os próximos dias bastante cheios, né? Tenho uma palestra amanhã, aí na semana que vem eu vou viajar para São Paulo. Então, Chega no Dia Mundial da Conscientização, né? pois é. Então, abril sempre é um mês muito cheio, né? E aí eu tava já ansiosa, aí ontem eu tive uma crise, me machuquei, e aí eu tava muito, e meu pai foi cuidar de mim, não sei o quê. E o que acontece é que as pessoas acabam não vendo isso, e eu poderia evitar esse tipo de coisa se eu respeitasse mais meus limites, entendeu? Entendi. As pessoas, eu falo que às vezes elas me veem como uma história de inspiração, de superação, nossa, lá tudo que ela passou. Mas eu ainda vivo as coisas difíceis ainda, entendeu? Sabe? Eu não me vejo como uma história de inspiração, de superação. Talvez que eu me veja como uma história de sobrevivência, sabe? Mas por isso que às vezes eu vejo as pessoas meio decepcionadas, porque elas querem que eu chegue e fale, ó, passei por tudo isso, mas agora a vida tá ótima. Agora resolvido tudo, não, eu sigo sendo autista, eu sigo tendo crise, eu sigo tendo as minhas dificuldades que eu sempre tive e algumas que eu tô tendo mais ainda, porque quanto mais você cresce, mais a sociedade exige as coisas de você e quando você não alcança aqueles parâmetros, você Aquele fica padrão, aquele né? padrão, tipo, oh, eu sou adulta, eu sou mãe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que prover pra minha filha. E quando você não alcança esse padrão, você fica ali defasado e fica sendo julgada, tipo, caraca e tal. As pessoas sempre, eu recebo muito assim, nossa, toda problemática botou uma filha no mundo pra sofrer também, não sei o que e tal. E as pessoas não sabem os bastidores, elas não compreendem e acabam falando coisas que doem muito, mas eu também me sinto muito pressionada, entendeu? Tipo, quando as pessoas falam coisas maldosas, elas tocam em inseguranças que eu já tenho. Tipo, como é que você vai. Eu recebo muito essa pergunta. Você não pensa como vai ser não quando seu pai morrer? Eu falo, penso todo dia. Cada segundo do meu dia eu tô pensando nisso. Que eu vou morar debaixo de uma ponte quando meu pai não estiver mais aqui. Porque ele provém financeiramente, ele provém o suporte, tudo. A gente só tem ele, sabe? E aí como é que vai ser eu estiver sozinha com a minha filha? Eu tento não pensar nisso, mas as pessoas me lembram. As pessoas vão lá e cutucam, né? Futuco. Falam, lembram. É. E como é que você faz para equilibrar isso, Fernanda, no sentido de cuidar dessa parte da sua saúde mental para gerenciar tudo, as crises, essas falas das pessoas? Não faço, não. Eu surto, eu tenho crise. Só que assim, eu sei que acaba sendo uma coisa que influencia muito no meu trabalho. Então eu tento. Meu pai, já quando eu tô em crise, ele toma o celular de mim. Entendi. Ele vai e fala: não, não poste nada na internet, Fernanda, você vai se prejudicar, não sei o quê. Só que isso também me deixa triste, porque lembra lá quando eu falei que o perfil é um lugar de desabafo, é um Sim. lugar, tipo, eu acabo tendo que podar as coisas que eu falo, porque eu não quero que as pessoas, tipo, fique um clima pesado, um clima ruim, entendeu? Só que é a vida real, gente. O autismo é assim, tipo, não é tipo todo dia, festinha, coisa feliz, superação. Não, são muito, tipo assim, a maioria dos dias são difíceis de luta, lágrimas, suor e sangue. Então, tipo,
as pessoas às vezes não querem ver isso, elas querem uma coisa mais romântica, uma coisa assim, tipo, o autismo, meu superpoder, não sei Meu o anjo quê. azul. É, exatamente, tem muito essa questão. Então, eu navego muito entre perfis que ficam só, tipo, só não, mas é importante, claro, mas fazendo só denúncia, falando, postando crianças em crise, coisas assim, ou perfis que só romantizam, assim, falam, tipo, é o que a gente falou. E eu sou aquele meio termo, eu nunca romantizo, eu falo das minhas dificuldades, só que eu também falo das coisas boas que acontecem. E aí Maravilha. só que aí eu acabo que as pessoas ficam assim, ué, mas você tava falando ontem que você tava bem, que você tava feliz, e hoje tá em crise, e aí. É assim, exatamente. Perfeito, gostei, amei, justamente. É, nem 8 nem 80. Sim. É, que tem um ditado que fala assim, nem 8 nem 80. É você É vida falar, real, é zona, vida entendeu? real. Você falar exatamente ali dos acontecimentos, tanto do que acontece de ruim, quanto do que acontece de bom. E porque também, Fernanda, eu entendo, pegando esse gancho que você tá falando, que as pessoas acham que ou só tem coisa ruim, ou só tem coisa boa pra romantizar. E na verdade, não é, a vida não é só feita de coisa ruim, ou vida só feita de coisa boa. Pois é. Vai ter, em alguns momentos, situações mais difíceis e outras não. A questão é que dentro de cada realidade vai ter o que é o seu difícil. Qual é o seu difícil, Fernanda? Qual é o seu difícil, a outra pessoa? Qual é o seu difícil? Então, cada um vai ter o seu difícil, o seu momento difícil, e cada um vai ter o seu momento bom. O seu momento que vai ser de superação, que você vai conseguir superar algo. Eu vi que você até postou nos stories que você conseguiu cortar a unha do pé, e isso é um sucesso, isso é uma vitória. Então, conseguiu cortar a unha, vibra por isso. Meu irmão também tem isso, consegue cortar, a gente vê a expressão de alegria dele, ele sai correndo e ele fica pulando e gritando, porque ele se superou naquele momento ali. Então eu concordo com você que a gente tem que mostrar a realidade de fato como ela é, mas sem negligenciar esses momentos que são bons, que são alegres. E aí, aproveitando que você falou sobre as pessoas enxergarem isso, Fernanda, eu queria falar um pouquinho sobre essa parte para a gente poder fechar. Tá muito bom, né, gente? Tá É. gostosa a conversa. Mas para a gente poder entrar no último bloco aqui nosso em relação à vida na internet, né? Você falou assim, eu vivo na internet, você até brincou É. assim, né? Você está na internet, então você tem ali. A gente falou um pouco já do Paraquitabu, do seu blog, né, que eu entendi que é um canal, é um diário que você tem ali para você poder compartilhar um pouco da sua vivência. Mas como você percebe o seu papel na internet para quebrar esses tabus? Olha, eu sinto uma sensação de responsabilidade muito grande, assim, é que nem Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então eu sinto muito que eu tenho uma responsabilidade de contar a minha história, de, como eu falei, de compartilhar a minha história para tentar ajudar que outras pessoas não passem por isso, mas muitas vezes eu acabo me sentindo tão responsável, me sentindo tão que eu preciso estar ali, que acabo desrespeitando os meus limites para isso, entendeu? Então, eu gosto de estar na internet, eu amo meu trabalho, mas às vezes é muito desafiador. Então, por exemplo, quando eu vou para um evento, e aí eu já tive crise várias vezes em evento. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas também é muito difícil. E aí as pessoas querem tirar foto, querem conversar, querem não sei o quê. E eu já, tipo, já cheguei, tipo, tá em crise chorando, a pessoa fala assim, nossa, você não tá bem, né? Eu falo, não. A pessoa, tá, mas posso tirar uma foto rapidinho aqui? Então é uma coisa assim que às Nossa, vezes as pessoas não sem noção. compreendem, entendeu? As pessoas não compreendem, elas veem ali como eu falei, é tudo muito diferente de como. Não é diferente, é tudo muito real, mas na vida real é mais cru, entendeu? É mais difícil, entendeu? Então, às vezes as pessoas me veem conversando, tipo, mensagem no privado, sei lá, conversando. Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar. Só que às vezes ao vivo pra mim é difícil, entendeu? Às vezes eu não tô bem e tal. E a pessoa não entende aquilo. Fala, nossa, você fala tão bem na internet, não quer conversar, ou não tá conseguindo botar as coisas como, tipo, raciocinar o que você precisa falar. Porque ao vivo é difícil, entendeu? Ao vivo é difícil. É E diferente, né? é diferente, as pessoas não, às vezes não têm. Elas veem aquela figura na internet e querem que aquela figura seja 100% igual.
E não é, porque eu tenho horas boas, eu tenho horas ruins. Você é ser humano. Eu sou ser humano, Naturalmente entendeu? vai ter. E ainda mais intenso pela questão do autismo, Sim. entendeu? E o que é que você aborda, Fernanda, nessas suas palestras, né? Eu entendo que você tem, faz parte do seu trabalho, você é uma pessoa de notoriedade hoje, que tem uma responsabilidade. E quais são os temas que você aborda em suas palestras? Normalmente eu conto a história do que eu passei, dos pormenores, assim, sabe? Sim. Desde a infância, das coisas que não foram vistas, ou foram vistas e não foram levadas em consideração, até as internações, o que me levou às internações, o que eu passei lá dentro. É Sim. bem. As minhas palestras são bem. Às vezes muito dolorosas de assistir, muita gente chora e tal. Mas eu tento trazer de uma forma leve também. Então, eu falo o que eu passei, como é que foi o processo diagnóstico da Ana Laura, o meu, e como é que está sendo a nossa vida hoje. Então, conto ali, é meio que uma palestra autobiográfica, mas eu também falo sobre outros assuntos, né? Sobre a luta antimanicomial, sobre o autismo na vida adulta. Sim, várias questões ali, alterações sensoriais, seletividade alimentar. Então, são muitos assuntos que eu Sim. julgo muito importantes, assim, sobre saúde mental, sobre maternidade atípica. Então, tem muito a se falar, né? Sim, Tem muito sim. a se falar. Muito você até abordou várias dessas temáticas aqui hoje, que foi bem rico, inclusive. E você até mencionou aqui, eu lembro que você falou, nossa, tem pessoas que me acompanham desde 2018 e que se tiveram diagnósticos, junto com você ali, acompanhando o seu processo. Então, eu vejo que tem muita gente boa na internet, que vibra com você, Sim. que chega junto. E a gente precisa olhar para essas pessoas, de fato, como você mencionou, É o focou que me nelas. mantém, é o que me mantém ali, Era isso que eu ia entendeu? perguntar. Isso é o que te mantém, porque tem pessoas também, à medida que são pessoas que estão ali para estar do seu lado, para vibrar com você, Fernanda, ficar feliz por você, junto com você, mas tem aquelas pessoas que fazem perguntas como essa que você me disse aqui há pouco. Você pensa quando seu pai não estiver mais aqui? Né, Sim. pede para você ter um ato que é difícil até da gente falar, mas de se suicidar, né, de cometer suicídio. Então, assim, como é que e aí a minha pergunta, se você, claro, tiver vontade para falar sobre isso, como você lida com essas figuras dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento na internet? Porque eu já entendi que você estar ali para as pessoas que querem te escutar. Então, toda vez que eu recebo uma mensagem boa, uma mensagem de, nossa, você me ajudou de alguma forma, ou você foi importante pra alguma coisa, eu tento focar nisso, entendeu? Tipo, focar que eu tô ali, que eu ajudo as pessoas. Mas toda vez que eu recebo uma mensagem ruim, às vezes as pessoas falam assim, ignora, bloqueia, denuncia. Mas eu não consigo desver aquilo, entendeu? Aquilo me atinge de uma forma muito grande. Então, eu já tive muitas crises por coisas que eu vivi ali na rede social, coisas que eu li, mensagens que me mandaram. Eu tenho dificuldade de filtrar essas coisas assim, porque eu gosto de conversar. Então a pessoa me manda uma mensagem, eu vou ler. Sim. Aí depois que eu li, não tem como desler. Você Então, tem. então, às vezes aquele negócio me atinge de uma forma exorbitante, assim. Tipo, às vezes eu tô bem em casa, eu tô no celular, depois eu tenho crise, e, pai, que houve? Foi uma coisa que você viu no celular? Eu falo, às vezes, que, tipo, eu tento. Ele sabe que sim, sabe? Que eu tava bem 3 segundos atrás, e aí depois não tô. Então, é muito difícil, assim. Tem dias que eu realmente já não estou bem, então eu já não acesso a rede social, eu fico mais. Porque assim, já não tô bem. Pra que eu vou me colocar numa situação onde eu posso chegar na gota d'água ali, entendeu? Podem ter gatilhos, né, que vão Sim. E acabar. também por uma questão de exaustão mesmo, entendeu? Sim. Tipo, já tô exausta. Pra que eu vou me cansar mais, entendeu? Sendo que eu tenho uma vida com muitas demandas, entendeu? Ser mãe, ser vida adulta, amiga, irmã e profissional e tentar, assim, são muitas, muitas, muitas demandas já que eu já não dou conta, que eu já não daria conta. Então, às vezes eu preciso dar um passo para trás e respirar e tentar, calma, o que que é prioridade aqui, o que que eu não posso deixar de fazer, o que que eu posso adiar. Às vezes eu acordo de manhã com reunião, com terapia, eu falo, não, vou precisar cancelar tudo, porque eu tô muito cansado, preciso dormir. Então, Inclusive, eu vi lá, eu tava pois é, acompanhando foi você. ontem, Eu vi, eu falei assim: olha, eu falei, eu preciso dormir, sabe? Eu preciso sim. descansar, porque. E aí acaba. E é importante isso, né, Fernanda? É.
Eu tenho muita dificuldade ainda de reconhecer meus limites, mas eu tenho tentado cada vez mais não só reconhecer, porque às vezes eu Sim. reconheço, mas respeitar os meus limites, entendeu? Porque eu tenho, às vezes, eu fico, não, mas se eu me esforçar mais, não sei o quê, se eu tentar. E realmente é uma ideia muito ruim. Tipo, eu falo que a ideia é de Jerico. Eu falo, se eu me esforçar mais um pouco, se eu tentar. Ideia de E. jirico? É. Gente, é porque eu escuto isso no meu interior, assim, muito. Não sei É, se é mas do a Rio minha de Janeiro, família, né? é do É do Nordeste, né? Nordeste, então a gente ainda tem um pezinho no Nordeste Sim, também. é. Então, eu falo a ideia de Jerico, porque eu, em vez de respeitar meus limites, eu vou indo mais, empurrando e o bagulho dá errado, Olha, eu explode. anotei aqui uma coisa que me chamou muita atenção, que a Fernanda falou agora. Não é somente conhecer, mas respeitar os meus limites. Fernanda, isso aqui é uma frase tão simples, mas é tão poderosa, porque você sabe o que você encontra na internet muitas vezes, que não, né, pessoas que têm falas que são falas de atrocidade, falas desumanas, Criminosas. criminosas, mas que você escolhe estar ali para poder ajudar pessoas que querem o teu auxílio. Uhum. Pessoas que confiam na Fernanda, confiam na história dela e faz parte do seu trabalho. Que você até falou em algum momento, me fala se eu estiver errada, que você não trabalha. Eu entendi assim, o trabalho especificamente de estar em algum local, alguma CLT. empresa, CLT, por exemplo. Mas você tem um trabalho, ainda que no formato de ser palestrante, ser escritora, você ser blogueira, influencer. Então, isso, a gente precisa cada vez mais reconhecer isso, porque eu falo que muitos autistas trabalham com essas habilidades que são excêntricas, que são externas, habilidades, por exemplo, fora do padrão da sociedade de ter um trabalho ali CLT, por exemplo. Então, são partes que a gente considera, por exemplo, artística. Habilidades. Muitos autistas trabalham com habilidades artísticas. E é importante a gente observar isso, porque isso também movimenta a economia. E muitas pessoas querem colocar as pessoas com deficiência, e aqui a gente vai encaixar os autistas, fora do mercado de trabalho, Fernanda. E isso tem tomado muito meu coração, sabe? Desde o ano passado, de poder a gente criar um formato de ajudar autistas a estarem no mercado de trabalho, mesmo que em formato artístico. O que é que você entende ser importante sobre essa parte? Você apoia os autistas no mercado de trabalho se descobrirem? Eu imagino que sim, mas ouvir uma pessoa autista falando sobre isso é Eu gosto diferente. mastigando, calma aí. Pode mastigar à vontade. A gente tem um shotzinho aqui, um chocolatezinho para quem quiser, para quem estiver aí em casa, vai ficar na vontade. Mas eu falo sobre isso, foi para ouvir você mesmo enquanto lugar de fala, sabe? Sim, sobre o que era a pergunta mesmo que eu Sobre esqueci. o autista no mercado de trabalho, né? Se você entende ser importante. Não, é muito importante, assim, com certeza. A gente tem direito de estar ali, a gente precisa. E Perfeito. eu acho que precisa de muitas adaptações, flexibilidade. Eu acho que eu conseguiria trabalhar CLT, se, por exemplo, eu não precisasse ir ao trabalho, se fosse uma coisa home office. Então, assim, dentro da minha especificidade, porque cada um tem a sua individualidade, os autistas são únicos, né? Sim. Mas, por exemplo, eu não consigo trabalhar uma quantidade de horários definido por dia. Então, tipo assim, você tem que ficar 3 horas, 6 horas, 8 horas trabalhando por dia. Não consigo. Eu conseguiria trabalhar por demandas. Então, tipo assim, tem que entregar um relatório em 3 dias. Até o final da semana tem que entregar uma tarefa. Então, tipo assim, eu posso um dia não trabalhar, outro dia trabalhar o dia todo, outro dia trabalhar na metade do dia. Assim, outro dia trabalhar na madrugada, mas no final vai estar lá o que precisa ser feito. E Entendi. essa flexibilidade, uma coisa que falta nas empresas, né? Falta no mercado de trabalho. Tanto a flexibilidade de não precisar ir presencialmente, porque eu não Sim. consigo pegar transporte público. Então, como é que eu vou? Não tem. Então, e além disso, a flexibilidade de entender como aquela pessoa pode participar ativamente da empresa ou do trabalho, assim. E, por exemplo, no trabalho do meu pai mesmo, porque muitas empresas grandes, né, têm cota de Sim. pessoas com deficiência, né? Então, tinha um autista que estava trabalhando lá, dentro da cota, né? E eles não iam atrás do que ele podia ajudar. Ele ficava o dia todo picando papel.
que eles não tinham o que fazer com ele lá, tinha que preencher a cota. Poderia ser uma pessoa que poderia contribuir com a empresa Muito. enormemente e ficava o dia todo picando papel, entendeu? Provavelmente tinha muitas habilidades. Exatamente. E não é uma coisa assim, porque além de falta de acessibilidade arquitetônica, de falta de acessibilidade, de flexibilidade, tem uma falta de acessibilidade atitudinal, né? A pessoa não tem vontade de Olha, aprender. ela tá sabendo da LBI, barreira atitudinal, Pois é. gostei. Então, a falta de vontade de querer entender, de querer ser proativo ali, de querer ajudar, de poder adaptar. As pessoas não têm essa vontade de aprender, as pessoas não têm essa vontade de falar, não tenho parente autista, não tenho filho autista, por que eu vou querer saber de autismo? Então, só que assim, os diagnósticos crescem, e não só em relação ao autismo, mas em relação a pessoas com deficiência em geral. Sim. Você não está livre de se tornar uma pessoa com deficiência, Sim. ter um parente com deficiência. Ninguém está livre disso, entendeu? E falar, hoje você pode não ter, mas um dia você pode vir a ter. E sabe, aí fica nessa questão assim. Eu acho que se eu não fosse autista e eu tivesse alguma atitude. Claro que eu, como toda pessoa, eu devo ter atitudes capacitistas, preconceituosas, a gente está em constante evolução. Mas eu acho que eu ter uma atitude assim com uma pessoa com deficiência e depois eu me entender como uma pessoa com deficiência, eu me colocar nesse lugar, eu me sentiria muito mal, entendeu? Se eu fosse uma pessoa que antes não tivesse deficiência e tivesse uma atitude assim, nossa, sabe? Então eu acho que não custa nada você. Assim, a acessibilidade arquitetônica custa. Várias acessibilidades custam. Mas a acessibilidade atitudinal não custa, assim, não custa você tentar entender, você perguntar, você estudar. E, tipo assim, quando eu falo estudar, não falo fazer curso. É você buscar na internet, tanto conteúdo, tanta informação aí. Hoje tem conteúdo, né? Tem. Então você pode buscar se informar de graça ali, acessível. Você tá ali voltando no ônibus, você tá ali na sua casa. É o mínimo, assim, eu acho que é o mínimo de cada pessoa, de cada ser humano, tentar entender mais como funciona o mundo para além do seu umbigo, sabe? Fernanda, você falou é tão importante porque isso remete a uma palavra. A pessoa tem que querer. O querer é tudo. Por que querer? A barreira atitudinal existe. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. Que é justamente o quê? A pessoa colocar ali atitudes, barreiras, não a gente colocar um concreto, tá, pessoal? Um muro mesmo, mas a barreira através das atitudes. Eu não vou ter empatia, eu não vou procurar entender, eu não vou buscar ter um comportamento que auxilie, entender como é que funciona para aquele meu funcionário. Então, quando as empresas, você falou assim, mas a arquitetônica custa dinheiro. Só que, Fernanda, se a gente parar para pensar, até mesmo a empresa entende que vai ser um custo e, na verdade, será que vai ser um custo mesmo ou ela vai ter um ganho? Porque ela vai ter, não é um custo, é um investimento. É um investimento? Com certeza. Acaba sendo... Quando você adapta, quando você cria uma acessibilidade, você traz um público que antes não acessava aquilo, entendeu? Um público que você pode explorar, não explorar no sentido de escravidão, tá, pessoal? Mas explorar no sentido de você entender as habilidades daquela pessoa, daquele funcionário e ser um fator ali crucial para a empresa. Sim, é um fator de diversidade, uma pessoa que pensa diferente, que entende as coisas diferentes, ela pode ter uma outra visão de mundo e pode acrescentar muito, né? Porque, tipo assim, todo mundo pensa igual, ali naquela empresa vem uma pessoa com um pensamento fora da caixinha ali. Imagina, e traz tipo assim, um outro lado, mina de ouro, uma ideia que vai ser, assim, algo desbravador para aquela empresa, que vai fazer ela ganhar premiações fora do Brasil, que vai se tornar notória, que vai se tornar referência. Nossa, quanta coisa, meu Deus do céu, eu já fico já fico agitada, gente, porque isso é algo que me abre os olhos. Ontem eu dei aula na minha pós-graduação, que eu sou professora, sobre reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E a gente falou justamente sobre isso. Justamente sobre isso, Fernanda. Então, é a gente entender o que é importante para aquela pessoa e aprender. E aí eu vou fechar minha fala aqui falando uma coisa. Não é a pessoa autista que tem que se adaptar ao ambiente, mas é o ambiente que tem que se adaptar à pessoa autista.
ou a pessoa com deficiência. Então, que você possa compreender isso e que a gente possa conscientizar não somente as pessoas do nosso convívio, mas, como a Fernanda falou aqui, as pessoas que não têm nenhum parente, nenhum familiar, mas que querem ter um cuidado, querem de fato ali ter um comportamento diferenciado e fazer a diferença não somente no local de trabalho, mas em casa, em qualquer lugar que a pessoa esteja. Então, Fernanda, assim, que fala surpreendente. Eu te agradeço muito, né? Acredito que a gente já pode caminhar aqui para o final para os agradecimentos. Eu quero te. Já tomei muito tempo da Fernanda hoje, gente. Assim, foi uma conversa Imagina. muito gostosa, Fê. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar coisas tão íntimas da sua história, da sua Eu que trajetória, agradeço, eu que agradeço. sua Foi. família, tudo. E eu queria te pedir uma mensagem. Uma mensagem. Não somente para as famílias de autistas, para as pessoas autistas, mas também para aquelas que não têm nenhum familiar e que precisam de conscientização. Qual a mensagem você poderia deixar para as pessoas entenderem mais sobre você, sobre pessoas que têm o transtorno? Olha, eu acho que uma mensagem que eu poderia deixar não só para pessoas que convivem ou que são pessoas com deficiência, pessoas autistas, mas para as pessoas em geral, né? Neurotípicos em geral. O mundo, ninguém é igual. Todo mundo tem suas pequenas diferenças ou grandes diferenças e as pessoas precisam entender que as nossas diferenças, elas acrescentam, né? Tipo, às vezes pensa assim, a pessoa não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, mas ela consegue fazer outra coisa. Então, o que eu falei coisas difíceis são simples pra mim, coisas simples são difíceis, é nisso, entendeu? Por exemplo, eu sou muito boa em inglês, sou fluente em inglês, então a outra pessoa não pode ser. E aí eu posso ajudar essa pessoa e ela me ajudar com uma coisa que ela julga simples. E ela pode julgar complexo isso e para mim é simples. Então a gente se acrescenta. Então a gente pode, cada um com sua visão de mundo, cada um com suas limitações. A gente tem que respeitar nossas limitações, respeitar as nossas questões, mas também acreditar que a gente pode somar, que a gente pode conviver, que a gente pode fazer o mundo ser melhor com as diferenças, entendeu? E não querer que todo mundo se encaixe em padrões específicos, assim, sabe? Porque não existe isso. Que lindo, Fernanda. Que fala poderosa. E eu espero que tenha acrescentado aí na tua vida. Obrigada, Fernanda, por mais esse episódio, essa presença aqui ilustre. E eu Obrigada. espero em próximas, hein? Quem sabe não retorna aqui em breve. Não, obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau e até a Tchau, próxima. foi um prazer.